derradeiro de maio, nascimento. 5 anos completam nesse dia, desse espaço que eleva a poesia, através de poetas de talento. Se você não conhece, eu lhe apresento. Recomendo que assista com brandura, um trabalho bem feito que emoldura a pintura real do campesino. Parabéns por Techas nordestino, por tão bem divulgar nossa cultura. No Bom Demais Supermercados você encontra qualidade de sobra. Bom Demais é bom pra mais de 1000. Eu compro o ano todo, preço igual ninguém viu. Bom Demais Supermercados, associado à Rede Gente Econômica, localizado ao lado da Igreja Matriz de Monteiro. Cobrindo Bom Demais, o melhor da região. Um cliente satisfeito, volte sempre, meu irmão. É no Bom Demais. Minha gente, tô passando por aqui para dizer para vocês que vocês precisam conhecer o Espetinho do Mau Mau, que está localizado na cidade de Recife, o melhor de Recife e toda a região. Se você é de Recife e não foi lá ainda, você tá pecando e muito. Cuide e ir logo. E se você estiver passando por Recife, não deixe de conhecer o Espetinho do Mau Mau, que fica localizado na Avenida Inácio Monteiro, no bairro do Cordeiro. E lá no Espetinho do Mau Mau você vai encontrar, além dos espetinhos tradicionais, você vai encontrar muita comida boa e de qualidade do nosso Nordeste, viu? Muita comida típica, cuscuz recheado e muita coisa boa para você e toda a sua família. Um ambiente agradável para que você fique lá bem aconchegante, fique à vontade e para que você desfrute do melhor da nossa culinária nordestina e sem contar também com as melhores bebidas no Espetinho do Mau Mau. Você não pode deixar de visitar o Espetinho do Mau Mau e de provar das delícias que tem por lá, tá certo? O Espetinho do Mau Mau funciona das 6 da noite à meia-noite, de terça a sábado. Então não perde tempo. Se você não foi ainda, você precisa ir e conhecer o Espetinho do Mau Mau. Mas chegue cedo, viu? Que é tão bom que tem fila para entrar lá. Espetinho do Mau Mau, o melhor de Recife e de toda a região. Fala, minha gente, estamos começando mais um podcast nordestino, o podcast mais nordestino do mundo. Finalizando o nosso ano de 2025, gente. Que ano especial, que ano incrível, que ano sensacional. Quantas histórias incríveis a gente recebeu aqui desde o início do ano até agora, já o início de 2026 também, que a gente já vai começar também com tudo, se Deus quiser, trazendo muita gente bacana aqui, muitas histórias incríveis, muitas histórias inspiradoras do melhor que o nosso Nordeste tem, porque esse é o nosso propósito, mostrar o que o nosso Nordeste tem de melhor. E nesse podcast nordestino de hoje, gente, eu já estava ansioso por esse episódio há muito tempo mesmo, de verdade. Acho que uns 2 anos aí que a gente já vinha programando, projetando esse encontro de hoje aqui, mas é tudo no tempo de Deus e graças a Deus está acontecendo e vai ser muito melhor do que tivesse sido outro dia. Eu costumo dizer isso direto e eu não erro nenhuma vez, porque com todos os convidados que aconteceu isso, foi dito e feito. E hoje, gente, o assunto principal daqui do podcast nordestino de hoje é um assunto também que a gente já chegou a tratar em alguns momentos, assim, até poucas vezes tem que tratar muito mais desse assunto, né? Que é a área, gente, da economia criativa, né? Economia criativa, afins e tudo relacionado a esse mercado que é um sucesso e que principalmente no nosso Nordeste é um sucesso maior ainda, porque eu digo isso direto aqui, gente, principalmente relacionado à parte cultural e artística, né, que nós somos o povo mais criativo do mundo, é do mundo mesmo, o povo nordestino. A cada dia eu vejo mais ainda o quanto a gente é criativo, sabe, em todas as áreas de atuação do nordestino, até áreas que não fazem parte da economia criativa, por exemplo, o nordestino que está inserido ali nessas áreas, ele é mais criativo
criativo, ele é mais diferente, né? Tem até alguns assuntos até meio polêmicos, né? Porque aqui a gente recebe muito poeta, né? Muita poesia. E a gente sabe que poesia tem no mundo inteiro. E poetas, historicamente, tem no mundo inteiro também. Mas a gente também é um pouco barrista, eu digo direto, mas a poesia da gente é mais massa. Eu digo direto assim, sabe? Até brinco, né? Com os poetas que vêm aqui e tudo mais, né? Mas, gente, é tudo uma brincadeira sadia, né? Mas o nordestino é diferenciado, viu? E a economia criativa da gente também. E a gente vai saber muito mais sobre isso a partir de agora com esses convidados que eu tô tendo a honra de receber aqui nesse dia de hoje, viu? Dalila Gomes, obrigado pela sua presença, viu? Erlen Ventura, muito obrigado pela sua presença, viu? Olha, Erlen Ventura, gente, que vocês sabem, já é conhecido de vocês tudinho. Por quê? Sempre tá aqui com a gente, né? Sempre tá com os nossos convidados também. Eu sempre falo. E hoje, finalmente, chegou o dia de recebê-los aqui e de receber ela, que sempre tá aqui com a gente no podcast Nordestino. E a quem, de antemão, eu quero já agradecer. Obrigado, meu irmão. Obrigado mesmo, porque foi você, cara, que me falou. Ó, é uma lembrança aqui e tal. E você não sabe o quanto foi importante pra mim, isso e a felicidade que pra muita gente pode parecer um simples objeto, sabe? A plaquinha do podcast Nordestino, mas você não sabe o tanto de convidado que pra esses convidados é de uma importância maior do mundo. Kevin, antes de você passar aí, só confirme comigo. Vários convidados, quando chega na hora do final, que eu digo, vamos tirar a foto com a plaquinha, eles fazem, cara, eu queria tanto essa plaquinha, não é? Não é? Eles dizem, isso é um troféu. E eu vejo a felicidade deles, eles colocam num lugar especial na casa deles, sabe? Vários artistas eu já vi quando vai gravar alguma coisa e tal, eles fazem questão que apareça a plaquinha do podcast Nordestino. Eu fico muito feliz, cara, porque é um pedaço seu que tá aqui com a gente todos os dias na história do podcast Nordestino e que os convidados dão tanta importância e faz parte, cara, faz parte do podcast Nordestino. Eu fico até perguntando, rapaz, se a gente não puder mais, e o que é que eu vou fazer? Não. O povo vai ficar perguntando, ei, tem mais não a plaquinha e tal, rapaz. Obrigado, gente, pela presença, eu falo demais, vou deixar vocês falar, né? Obrigado, sejam bem-vindos, é uma honra recebê-los aqui, viu? Nossa, uma honra minha estar aqui. Muito obrigada pelo convite. A gente marcava muitas viagens, muitas agendas, mas graças a Deus deu certo. É uma honra grande, né? Estar aqui, eu fico feliz demais. Fico feliz de saber que o pessoal está gostando das peças, né? A gente faz isso tudo com muito carinho, com muito zelo, né? Que a gente sabe que vai abrilhantar lá a estante de alguém, ficar lá guardado, a pessoa vai ter zelo, vai ter orgulho daquilo, então... Eu faço com muito zelo isso aí, viu? E é exclusivo pra você mesmo, viu? Valeu. Só tem aqui mesmo, viu? Tem que participar daqui pra poder levar pra casa. Show de bola, valeu mesmo. Gente, como eu digo direto aos convidados, né? Eu sou um cabo curioso, aí chama do que quiser. A gente chama de entrevistador, do que quiser chamar, pode chamar. Mas eu sou um cara curioso, né? E assim, conheço um pouco de vocês, conheço um pouco da vida de vocês, né? Até porque moramos na mesma cidade. Sim. E tudo mais. Tem todo também esse contato, né? Mais com ela e Dalila, que sempre a gente, quando vai lá, eu converso bastante lá, até atrapalha lá o serviço nada dele. Ele tá um bocado de coisa pra fazer, eu fico lá conversando lá, que eu converso demais, por isso que eu tenho que ter um negócio desse. E aí, mesmo assim, eu sou um cara curioso, né? E eu acredito que também muitas pessoas que conhecem vocês e que conhecem o trabalho de vocês, por onde vocês passam, que é por muitos lugares, vocês vão ficar sabendo aqui por onde né? Também deve ter essa curiosidade, né? E com certeza muita gente vai achar muito bacana de conhecer outros pontos sobre a história de vocês, sobre a vida de vocês, né? Onde surgem mais curiosidades, que eu acredito que seja da maioria das pessoas. Primeiro, né, as origens de vocês, onde começa a vida de vocês, origens familiares e tudo mais, e onde vocês se encontram, onde a vida de vocês se entrelaçam, né? E onde também vocês se encontram com a arte, né? Com a economia criativa, que na verdade não é só economia, entendeu? É uma arte, na verdade, que vocês trabalham, que vocês produzem, e que cada peça ela é feita de uma forma especial, com um carinho especial, para todo o público que for ter o privilégio de adquirir, né? Fiquem à vontade aí, quem quiser começar. Então, eu sou Erlen Ventura, para os que não me conhecem. Sou natural e, como eu gosto de dizer, eu sou puro daqui de Monteiro, entendeu? Eu digo isso porque eu sei que minhas duas bisavós são filhas de indígenas daqui, então isso me orgulha muito e tá no meu sangue. Eu tenho um privilégio muito grande de dizer que sou de Monteiro, até me emociono de falar disso, porque é o amor da minha vida, assim, é saber que eu moro aqui, que eu sou daqui, nascido, meus antepassados estão aqui, né, enraizados. Então, trabalho com artesanato desde 2004,
2014, por ali, 2015. Comecei com essa veia de empreender, né, de ser empreendedor nessa área. Eu sempre tive o sonho de ter o meu próprio negócio, de ter meu próprio tempo de trabalho, meu próprio tempo de liberdade, de construir algo com minhas mãos, de ver o suor das minhas mãos, de ver o talento das minhas mãos, produzir alguma coisa e me dar algum retorno disso, né? E graças a Deus, de 2014 para cá, eu colecionei grandes vitórias, colecionei um grande progresso, graças a Deus. E estamos aí já, mais de 10 anos com artesanato, né? Comecei num quartinho que tinha lá em casa, acho que 1,5 m por 2,5 m, era a minha primeira marcenaria. E de lá eu construí a que você conhece hoje, que é uma marcenaria grande, né? Bem estruturada, né? E de lá também a gente já construiu nossa casa, nosso castelo, né? Como o povo diz. Mas o povo diz não, é verdade. Construímos nosso castelo e rodamos o Brasil quase todo com artesanato. Então, para mim, isso é motivo de vitória, motivo de alegria e eu me sinto realizado. Tu já pensou em começar a trabalhar com marcenaria já no início, dessa forma, com a marcenaria criativa mesmo, porque o nome diz tudo? Ou você, primeiramente, quis iniciar um trabalho de marcenaria como convencional, que a maioria das pessoas fazem, e depois que você se descobriu? Rapaz, a marcenaria, assim, eu era montador de móveis de uma empresa daqui. E o que ocorre? Na época eu já olhava assim, o comércio, já estava dentro do comércio e percebia como aquilo era, eu achava interessante, mas só que eu queria ter algo que fosse meu, que eu soubesse o meio, o começo e o fim e todas as etapas como é que se fazia. Então eu queria fazer meu próprio negócio, colocar meu próprio negócio, fazer isso acontecer. Então quando eu ainda estava nessa empresa, eu já pegava alguns restos de materiais e fazia artesanatos. Na época a arte que eu fazia chamava quadros vazados em MDF, que na realidade não tinha. Isso foi antes do boom da corte a laser, da CNC, da Rotary, desse tipo de máquina, né, que hoje faz todo tipo de corte e enfim, todos os tipos de trabalho em todas as matérias-primas. E aí eu fazia tudo manual, né? Desenhava, alguns eu mesmo desenhava e cortava flor, busto de pessoas, desenhos, cavalo para enfeitar aras e tudo mais. Inclusive minha primeira exposição de artesanato foi no Parque de Vaquejada de Macarrão. Show. Que eu sou muito grato a ele por isso. A ele e a Willis, a esposa dele, quem organizou para mim me expor lá, que foi onde deu o estalo de que eu poderia ser artesão, que eu poderia fazer a coisa do começo, do meio e do fim, entendeu? E ver todo o processo, que era o que eu queria. Então me senti muito realizado naquele dia. Saí de lá emocionado, chorei muito. Não disse isso a ninguém, nem Dalila sabe, mas eu chorei demais naquele dia, porque aí não. Mas porque eu comecei a ver um futuro ali, tu entende? Então, eu fui seguindo nessa área de artesanato, mas para poder ter o meu negócio vivo, eu entendi que eu tinha que continuar com a montagem de móveis por fora. Eu tive que sair Quando eu vi que o negócio estava engrenando já, que já dava para mim tirar um sustento igual ou mais um pouquinho, ou menos, dependendo do mês, do que eu ganhava salariado, eu saí. Então saí, montei minha primeira marcenaria com o dinheiro que eu peguei. Eu sempre fui de não gastar dinheiro à toa. Sempre foi de investir em alguma coisa para ver o retorno. Então, tudo que eu peguei naquela época de direitos e tudo mais, tirei uma carteira de motorista e montei a marcenaria. E aí dali eu fazia pintura de portão, eu fazia conserto, fazia restauração de móveis e fazia também muito, vendia no Bazar do Desapego ainda na época, no Facebook, o nome das pessoas para aniversário, placa de sítio, de loja, de logomarca, que não tinha assim, não tinha essas coisas aqui em Monteiro. Aí a galera fazia muito comigo, entendeu? Aí isso foi trazendo a questão da tona de realmente, não, agora já dá para começar a trabalhar com isso. Já dá para seguir só no artesanato. Aí já posso deixar uma pintura de portão, que me acabava muito a saúde, o sol e tudo mais. Já posso deixar tal coisa, E aí quando eu mudei para marcenaria maior, todos os objetivos também aumentam, né? Todos os objetivos também mudam. Então eu comecei a trabalhar com móveis. Aí fazia movelaria, só que eu fazia o quê?
eu pensei comigo, né? Eu sempre pensei nisso, cara. Eu vou entrar numa classe que já é muito organizada, já tem um Já pessoal tem que muita faz gente os que móveis, faz, que são bons, que são meus amigos. Inclusive, trabalhei com muitos deles. Inclusive, vou mandar um abraço para seu Jari, que foi o meu mentor na questão de móveis. Alexandre Guimarães, que foi o meu mentor para trabalhar com... Foi o cara que me deu a primeira oportunidade de emprego, cara, aqui. Era um moleque, não sabia de nada, não queria nada com a vida. E aí fui trabalhar com eles, lá eles trabalham com sofá. E aí onde a gente começou a trabalhar com madeira e tudo mais. Lá tem um rapaz que trabalha com ele ainda, Paulinho, que é um grande amigo meu. Ambos são amigos meus. E me ensinou muito sobre madeira, tipos de madeira, como desdobrar madeira, como fazer processamento, refinamento. Desde você pegar uma tábua bruta e transformá-la numa peça acabada com verniz e tudo mais. E pra quem sabe o que eu tô falando minimamente, sabe que isso é uma arte. Show, exatamente. É uma arte. E eu vou perguntar já mais detalhadamente sobre as partes mais técnicas. Agora, eu digo direto aos convidados aqui. É o bom também de eu perguntar, porque é um leigo, aí a galera todinha que é leiga, a grande maioria do povo, vai entender. E também vai ser bom porque você vai saber explicar e todo mundo vai ficar entendendo, sabe? Que são coisas que fazem parte da nossa vida, gente. Vocês vão ver por quê, né? Vamos saber um pouco aqui da história da Leila Erley. Bora. E também que é muito curioso também, né? Que você não é daqui de Monteiro, né? Foi até o que eu perguntei antes de começar aqui. Se ela encontrou a cidade de Monteiro por conta de Erley, como foi? Aí a Leila até deu uma resposta poética, viu? Como foi a resposta que você deu aqui antes de começar? Ela veio pra Monteiro e conheceu Monteiro, mas ela conheceu Monteiro através de meus olhos, quando me conheceu. Que massa, muito bom. Porque tudo que tinha de melhor nessa cidade eu mostrei a ela e fiz ela provar de tudo que... Inclusive eu, né? Muito bom. Pois é. Bom, ele tem umas tiradas dessa que me surpreende. Muito bom. Fica à vontade da Leila. Então, eu sou baiana de Feira de Santana. E eu conheci Monteiro em 2016. E depois de 2016 eu vivi Monteiro, né? Através desses olhos aqui, que me mostraram como a cidade é incrível, né? Realmente Monteiro é incrível, é apaixonante, é tranquilo, uma cidade maravilhosa, muito boa de morar. Uma qualidade de vida incrível e me apaixonei por Monteiro. Mas eu vim morar em Monteiro porque eu passei num concurso público, né? Eu sou professora da UEPB aqui em Monteiro, do curso de Letras Espanhol. Quero mandar um abraço, inclusive, para os meus colegas, os meus alunos. E vim morar na cidade, e a primeira semana que eu cheguei na cidade, os meus colegas me apresentaram a mostra de teatro, né? Que é muito tradicional aqui em Monteiro. E no último dia da mostra de teatro eu conheci Erley. Mas assim, sem nenhuma pretensão, né? Simplesmente conheci, porque desde então eu já empreendia, né? Então, eu sou empreendedora desde 2002. Paralelo ao ofício de professora. Isso, ao ofício de professor, exatamente. Porque, na verdade, eu vim de uma família de artesãos, né? Minha mãe era bordadeira. Minha mãe era funcionária pública, mas também era bordadeira. Trabalhava com costura. Minhas tias trabalhavam com costura, com crochê. Meu pai era artesão do ferro, empreendeu com isso. Meus irmãos também todos aprenderam o mesmo ofício de meu pai. São artistas do ferro, os meus irmãos. Então, eu e minha irmã, a gente cresceu nesse ambiente de empreendedorismo e de criação, né? De muita arte, muito artesanato. Então, até quando eu comecei, a gente nem sabia que era possível empreender no artesanato, né? Então, começou de fato como hobby, minha mãe levando as coisas minhas da minha irmã para o trabalho dela para vender e retornando o dinheiro para a gente viu, nossa, isso dá dinheiro. Então, a gente começou a fazer para ter um complemento de renda. Mas minha mãe sempre nos incentivou a estudar, né? Porque ela entendia que a educação era, de fato, uma saída para a gente, porque minha mãe era semi-analfabeta, né? E ela trabalhava no hospital, né? Acabou que, na época, não existia concurso, né? As pessoas simplesmente mandavam currículos, elas eram admitidas e depois o Estado absolvia, né? E aí foi o que aconteceu com minha mãe. Mas ela viu que as filhas dela precisavam estudar. Então, ela sempre dizia, olha, eu quero que você estude para ter um emprego melhor do que o meu. Era sempre isso que minha mãe dizia. E foi o gás, né, que me fez estudar. Então, entrei na universidade com 17 anos, fiz a graduação em letras, comecei a ser professora, inclusive ser professora foi meu primeiro ofício, né, real, né, de carteira registrada, mas o artesanato sempre esteve ali. Nossa. E aí, em 2002, eu e minha irmã, a gente abriu uma empresa de fazer artesanal. Então, minha irmã pintava muito bem em tecido, eu bordava ponto cruz e nós duas fazíamos bijuterias. Então, a gente juntou todo esse conhecimento e começou a vender os produtos para os amigos da minha mãe. Isso virou uma empresa.
E aí, com o tempo, minha irmã se desvinculou porque ela adorava cozinhar. Então, ela foi fazer nutrição, gastronomia. Hoje ela é professora de gastronomia nas universidades em Feira de Santana. E eu segui no ofício de professor e artesã. Em 2016, quando eu vim morar em Monteiro, eu tinha fechado a empresa lá em Feira de Santana, que já era conhecida na cidade, era uma empresa grande, enfim. Mas como eu precisei vir, né, assumir a vaga do concurso, eu fechei tudo e achei que seria só professora aqui em Monteiro. Mas o bichinho do artesanato já tinha me picado e aí eu resolvi trazer tudo de volta. Então eu fiz algumas viagens, né, da Bahia para Monteiro, trazendo todo o estoque, a produção que tinha ficado. E fui estudar agora empreendedorismo. Então, em 2016, eu comecei a estudar. Então, eu fiz uma pós-graduação em moda e mercado, porque eu sempre amei moda. E eu sabia que a moda podia ter uma aderência muito interessante com o artesanato. Então, eu fiz uma pós em moda e mercado, eu fiz um curso de design de acessórios, eu fiz curso de empreendedorismo, e aí eu fui me especializando e reabri a empresa. E agora ela realmente tinha cara de empresa. Não era só hobby, era, de fato, uma empresa de verdade, né? E hoje o Ateliê Artesania é grande, né? Eu sou especialista em acessórios femininos, fabrico acessórios. A gente viaja, como ela disse, a gente já viajou muitas cidades do Brasil, fazendo feiras, levando o nosso artesanato e dando a essa empresa essa cara, né? Hoje ela é uma adolescente já, uma adolescente que se veste muito bem, que está bem ornada. E hoje tem o propósito de vestir outras mulheres, né? E devolver para elas a autoestima e a beleza que está escondida ali, mas esse empurrãozinho ajuda a revelar. Rapaz, muito bom, viu? Muito bom mesmo. Eu digo logo aqui, sabe? Muita coisa que acontece nesse projeto aqui de bênçãos é Deus, a explicação é Deus e tudo. E foi Deus que fez o caminho de vocês se cruzarem, viu? Verdade. Porque, muito bacana, duas pessoas sonhadoras, trabalhadoras e que... cara, muito bom isso aí. E que vocês têm os mesmos ideais, né? Né? E de empreender também nos mesmos segmentos, né? Assim, claro que tem, cada segmento tem a sua peculiaridade, mas vocês estão dentro do ecossistema, sim, né? Isso. Da economia criativa, né? Exatamente. Que bacana, gente, que bacana mesmo, viu? Exatamente. Eu já conhecia mais da história de Erlen, mas eu não sabia um bocado de coisa que ele disse aí, eu também não sabia, né? Muito bom, gente, muito bom mesmo. E vocês aí se conheceram, né? Meados de 2016, vocês se conheceram? Isso, 2016 a gente se conheceu. Então, quando a circunstância que eu conheci ele foi no meio artístico, né? Acho que Deus não podia ter escrito a história da gente diferente. Então, nessa mostra, a Erlen tinha feito os troféus da edição, né? Então, a Erlen sempre foi esse artesão que fazia troféu para todos os eventos da região. Então, ele ficou conhecido por isso, né? E ainda trabalha muito bem. E aí, quando eu vi o troféu, eu disse, nossa, que incrível. E eu, voltando da Bahia, querendo reabrir a empresa, estava em busca de parcerias, né? Para justamente fornecer alguns materiais, para trazer uma coleção nova para o ateliê, né? Uma outra roupagem. E aí, quando eu vi o troféu, eu disse, é aquele rapaz que vai me ajudar. E aí o apresentador acabou que destacou ele na plateia, porque até então não sabia quem tinha feito. E ele estava sentado 3 fileiras atrás de mim, lá no teatro. E aí quando terminou, levantei, entreguei um cartão a ele e disse, olha, manda uma mensagem para mim que eu quero conversar contigo. Fui embora. Né? E aí aconteceu o que depois? Primeiro mandar um abraço a Francisco Vasconcelos, que era apresentador. O Cupido. Ele foi diferenciado. Aí é o seguinte, nesse mesmo noite eu já tinha ido para outro evento fazer essa questão de entrega do troféu e tudo mais. E aí eu quase não ia para o que era no teatro. Cara, não vou não, já sei como é e tal, não sei o que. Aquela questão de às vezes o desânimo bate para não ir para algum lugar por algum motivo, enfim. E aí sim foi. Só que eu disse, cara, eu vou. Já tô aqui, eu vou. Os meninos deram esse, né? Aí eu fui. Tava lá na última cadeira, já, que nem diz outro assim, qualquer coisa que eu saia, eu vou. A porta da saída. Só que quando ele falou isso, a gente estamos aqui e tal, não podemos deixar de passar em branco, o artesão, artista local, Erlen Ventura, que está aqui hoje conosco, ali e tal, que foi que fez esses troféus. Só que aí quando ele falou que está aqui conosco na plateia, todo mundo olhou pra mim. Aí eu na cadeira... Porque assim, ainda sou, né? Mas tô melhorando. Sou muito vergonhoso pra muita coisa, entendeu? Então, às vezes a galera me chamava pra esses lugares, eu não queria ir por causa da vergonha. Mas aí ela me viu. E aí, quando me viu no final, já com essa questão, já tinha pensado nesse projeto dela, veio falar comigo e entregar um cartão. Só que aí ela veio profissional, né?
E eu já fui lá donzelão, né? Quando eu vi o Black, eu digo, meu Deus, eu vou ser o arepuá desse cabelo, viu? Eu tenho que me enganchar aí e não sair mais nunca. Assim foi, cara. Aí eu fui ver quem era ela, né? É porque na época eu tinha um destaque na mídia muito grande, porque eu tive blog, eu tive canal no YouTube, era a bombadinha do Facebook na época em Feira de Santana, né? Já tinha uma comunidade na área do artesanato, exato. Então já tinha um destaque ali, né? E aí eu tinha uma vida na internet muito ativa. Então ele conseguiu encontrar minha biografia inteira que estava lá. Foi né? fácil de... Muito bom. Fácil de achar. E aí, vocês quando se conheceram mais ainda, né? E também começaram a se relacionar, aí os trabalhos também se encontraram, né? Isso, Porque isso. tanto de troca de informações, de experiências também, né? E também com certeza tem muita coisa, mesmo sendo de outra área, que ela lhe falou que agregou muito para o seu trabalho e também vice-versa, né? Muito. Eu aprendi muito com ele. Com ele eu aprendi muito entender a região, né? Porque Paraíba e Bahia é Nordeste, mas é muito diverso. Eu digo direto aqui que Exato. nós somos 9 estados, mas cada um tem suas peculiaridades, isso, entendeu? exatamente. A gente até aqui, às vezes, entra em alguns assuntos do seguinte, de muita gente que é do Sudeste, que é do Sul e tudo mais, achar que todos nós somos iguais. De jeito nenhum. Cada um de nós tem um sotaque, o Pernambuco é muito parecido com a gente, mas a gente vê quem é do Pernambuco, a gente conhece na hora, né? É o sotaque, A Bahia né? que é diferente mesmo o sotaque, né? Não? Muito. Tem Então, assim, só um Piauí, exemplo tudo. dessa diversidade. Quando eu cheguei aqui, eu conversava com as pessoas e eu não entendia o que as pessoas diziam. E aí, quando ele estava comigo, a pessoa conversava e eu dizia, ei, Traduzia. isso é o quê? Aí ele ia explicando para mim as Aí, palavras. você deve ter muita história Como tu engraçada. falou. Muito. Não só o Estado, mas as pessoas em si, as comunidades, vamos dizer A assim. cultura é muito diferente. Tem, pronto, por exemplo, o vaqueiro tem o linguajar do vaqueiro. Pronto, tem coisa mesmo que eu Né? não vou saber às O vezes. jogador de bola tem o seu... Também. entendeu? E aí, às vezes a gente eu levei muito ela para eventos culturais, que é o que eu gosto, é o que eu amo, sabe? E aí chegava lá, aparecia esses personagens, né? E aí começava a contar alguma coisa, cantar alguma coisa, eles estavam no palco falando alguma coisa, e ela, o que ele tá falando? Não, e todo mundo que ria tá e eu não falando? ria, porque eu não entendia. Aí eu ficava assim, mas Aí eu digo, Dalila, ele tá falando isso assim. E como é que tu entende? Eu disse, é o costume. Aí meu tu filho. ria depois. É meu povo, né? Eu tenho que entender, né? Exato. Então, essa Interessante, questão, quando a gente se conheceu, né, como eu tava falando, né, eu me encantei por ela, pela história dela, pelo trabalho dela e tudo mais, na mesma noite, né? Só que depois eu pisei um pouquinho no freio, né? Digo, não, vamos ver o que é aqui, pra ver onde é que dá, né? Aí a gente começou a conversar sobre trabalho e tudo mais, e ela realmente queria interesse de produzir uma coleção, inclusive a gente já tá produzindo, já produziu muita coisa junto, produz muita coisa junto. E aí a gente foi se conhecendo, a gente fazia parte do mesmo corpo, né, de igrejas, desse tipo de coisa. ainda faz, né? A gente é da mesma igreja. E na verdade isso conectou muito a gente, a igreja, né? Porque eu já era cristã e aí eu vim buscando uma igreja para congregar. E aí quando eu vi no perfil dele a igreja, eu fiz, isso aí é uma igreja? Ele fez, Aí ele foi me explicando como era e me convidou para ir para a igreja. E aí o elo, né, entre eu e a igreja era ele. Então a gente foi se aproximando muito por causa da igreja também, né? Os nossos amigos em comum eram da igreja. Quando não conhecia ninguém, então a galera da igreja da minha família, eram os meus amigos, e a gente foi se conectando, né? Muito por isso. Pois é. E o coração foi batendo mais forte, enfim. Aí essa parte eu tenho que contar, porque parece loucura dizer isso, mas eu vou contar. Porque eu acho que quando Deus escreve um plano, ele move todas as peças para que esse plano se concretize. Porque, Feira de Santana são mais de 600 quilômetros de Monteiro. É uma distância muito grande. Eu vim de Feira de Santana solteira, sem nenhuma intenção de namorar, de casar. Na verdade, eu tinha desistido de casar e queria viver minha vida do jeito que eu tinha planejado. E aí, quando eu cheguei em Monteiro, conheci ele, interesses totalmente profissionais, mas o coração foi trabalhando diferente. E aí eu fui dizer a Deus que não era isso, que eu estava confusa, porque eu estava sozinha, muito tempo sem namorar, mas o coração continuou brigando, o sentimento foi crescendo, né?
E aí, em uma dessas conversas com Deus, eu disse, Deus, não é ele. Ele não tem o perfil da pessoa que eu queria me casar. Porque a gente idealiza, né? As mulheres fazem muito isso. Exato. Fazem aquela idealização de uma pessoa ideal, perfeita. E ele não tinha nada a ver com o que eu tinha pensado. Era o oposto. Eu disse, Deus, não é ele. Não é essa pessoa que eu quero. E eu tive uma visão falando com Deus. Eu fui uma menina que sempre escrevi em diários, né? Então eu tive 15 diários. Então ao longo de 15 anos da minha vida eu registrei minha vida inteira, né, em diários. E uma das voltas da igreja que eu congregava em Feira de Santana, eu tinha vindo de um culto que o pastor tinha explicado como você casa certo, né? Sendo cristão, como é que você casa certo. Então, ele disse, olha, você precisa escrever o que você quer de características da pessoa e aí você vai orar e pedir a Deus para que Deus prepare essa pessoa. E ao mesmo tempo que ele prepara a pessoa para você, ele vai te preparar. E em algum momento vocês vão se encontrar. E aí eu acreditei nisso, narrei tudo isso nesse diário e na página seguinte eu fui escrevendo as características da pessoa que eu queria, porque eu ia dizer a Deus, olha Deus, eu quero uma pessoa desse jeito, desse jeito, desse jeito. E escrevi, acho que eu tinha 16 anos, eu acho, 15, alguma coisa assim. Fechei o diário e a vida seguiu. Eu conheci Erle com 28 anos, 29 anos. Então, veja, dos 16 para os 29 anos. Eu conheci ele com 29. E aí, nessa briga com Deus, dizendo eu não quero, Deus me fez ter a visão. Deus sentada na mesa da cozinha da minha casa, em Feira de Santana, escrevendo esse diário depois desse culto. E à medida que eu escrevia as características, o balãozinho, sabe, com a pessoa ia se formando e a pessoa era ele. Exatamente ele. E aí eu chorei muito, eu disse, não acredito, Deus, que o Senhor me fez trazer essa memória de não sei quantos anos atrás para dizer que era ele. Então eu saí de Feira de Santana, deixei minha casa, deixei minha família, inclusive a Bíblia diz, né? Se você vai casar, você tem que sair, deixe seu pai e sua mãe. Exatamente. E una-se ao seu esposo. E foi isso que eu fiz. Eu deixei pai, mãe, irmã, família, tudo, minha vida inteira, para construir uma outra vida aqui. E Deus já tinha preparado ele para construir a vida ao meu lado aqui em Monteiro. Muito bom, viu, Dalila? Show de bola. Da hora, né? Na verdade, um lindo testemunho, né, cara? Esse Muito bom mesmo. E eu também dei esse arrudei todinho também para chegar em que ponto, né? Em que ponto já vocês também já estavam juntos e os dois já produzindo, né, na economia criativa. E aí, onde é que surge e onde é que começa a questão de vocês começarem a sair daqui, né, e ir para as exposições e para os eventos e tudo mais. E é algo que pelo que eu acompanho, só vem crescendo, né? Sim. E indo também para mais longe, para lugares bem mais distantes. Sim. Como foi que começou isso e como foi a primeira vez? Outra coisa também, outra curiosidade. Antes de ir para as exposições, para esses eventos, vocês já estavam trabalhando de que forma já com as produções de vocês? Ok. Quer começar? A primeira feira que a gente fez foi em Isabelê, a festa do Jeg. Exato. Foi que assim, ano? a feira nós dois, né? Porque a minha primeira exposição, como eu te falei, Foi lá em Macarrão. foi em Macarrão. 2017. Aquela eu fiz sozinho, na cara e na coragem. 2018, que a gente já estava casado. 2018. Não, 17 ainda. A gente estava noivo. 2017. A gente fez quantas, Isabelê? Uma ou foi duas? Acho que foram duas em Isabelê. Uma a gente fez a feira, a outra a gente já foi Porque, trabalhar na verdade, feira, ele né? já fazia feiras aqui em Monteiro. Depois da exposição lá de Macarrão, ele começou a fazer aqui em Monteiro e eu o acompanhava, né? E disse, nossa, como é bacana. E eu sempre quis fazer feira. E em Feira de Santana eu fazia algumas, mas não era na proporção que era aqui. Porque o tamanho da cidade, a logística de carregar muitas coisas, enfim. Então, para mim, era muito difícil lá. Mas aqui em Monteiro, como era menorzinho, a gente conseguia fazer. Então, eu acompanhava ele e comecei também a me inserir nesse circuito de feiras aqui na cidade. E aí veio o convite de Isabelê, né, que a gente foi. E eu acho que a gente fez... Era Monteiro e Isabelê, né, basicamente, assim, né? A gente foi... até 2017 a gente não viajava muito. Eu sempre gostei de feira. Eu me criei em feira. Eu carrocei. Você sabe, né? Vendia picolé, tava no meio de feira, vendia camarão, vendia coentro, não sei o que. Trabalhei na Sulanca há muito tempo. Então eu sempre gostei de feiras. E aí já meu intuito com artesanato já era também levar para as feiras para poder tá no meio desse negócio, dessa muvuca que eu gosto muito, né? E aí a primeira foi em Isabelê, a exposição de artesanato que a gente fez lá. De lá a gente começou a expor em Sumé, isso por cidades. Sumé, Sem contar com Monteiro, que como eu já te falei, já vi no meio de feira desde pequeno, entendeu?
Sumé. Aí Sumé foi uma porta muito boa pra gente, sim. que abriu-se pra gente, porque é o seguinte, lá onde foi que a gente entrou na verdadeira economia solidária, que foi um projeto do governo, que aí... que ainda é muito forte na Paraíba, né? A economia solidária funciona muito aqui. Aí abriu a Casa da Economia Solidária lá em Sumé. E nós somos os fundadores, né? Estamos na primeira foto da primeira Casa de Economia Solidária da Paraíba, que foi em Sumé, e nós estamos lá, né? Na fundação. Fazemos parte do corpo de artesãos iniciais daquele projeto. E aí de lá, a gente se cadastrou lá, né? E de lá começamos a viajar. E a gente já começou a ir para João Pessoa, para Campina Grande, para outros lugares, né? Fazer algumas feiras bem importantes para a gente, porque nos trouxe maturidade, sabe? De logística, de transporte, de matéria-prima. De trabalhar em coletivo, que é muito Conexões, difícil, né? As conexões, exatamente. A questão de... Porque assim, para você viver do artesanato e viver bem, com sucesso, tem todo um trabalho de bastidores que você precisa saber. É isso. Entendeu? Saber tudo o que você levar para não esquecer nada. Saber onde é que vai ficar, onde é que vai comer. Quantos carros estão indo, quantos carros estão voltando, E acima quais de os tudo, dias saber são. lidar com o perrengue, né? Entendeu? Que a gente chama hoje, o nome lindo é gestão de crise. Mas são os perrengues que a gente enfrenta, né? Tem que saber lidar com isso. Então tem toda uma logística que você precisa e você só vai adquirindo isso com o tempo, com a experiência, né? Antigamente, um exemplo, eu levava muita coisa grande para as feiras. Hoje a gente já não leva mais coisa grande, porque sabe que a logística é diferente. Dá para levar uma coisa pequena aqui, porque a gente sabe que às vezes está numa feira aqui, acaba aquela feira, já tem que partir para outra, entendeu? Já tem que... E assim, você se programa para estar numa cidade, quando você piscou o olho, já está em 2, 3 outras cidades. Então você tem que saber, isso aqui vai de avião, dá para ir no avião, vai por cima, vai embaixo. Vai de ônibus, qual é a linha, vai de BlaBlaCar, hoje graças a Deus tem um BlaBlaCar, entendeu? Não vai de BlaBlaCar, vai de carona, vai com quem, vai com caminhoneiro, e tudo isso é bastidores. A galera só vê lá Exatamente, só vê lá montado, os flashes, né? Então e diz, canto, nossa, os turistas vivem viajando. Eu fiz, gente, vocês não Mas ninguém viu sabem. onde começou, né? A E gente já eu ia tenho pra feira no sítio, nos poeirão, eu fui muitas vezes. Entendeu? Ninguém vê isso. Eu tenho outra curiosidade também, antes das feiras também, até me passou aqui, né, seguindo a cronologia do tempo. Eu sei que para o ramo que ele tá, né, e que iniciou e que estava, né, antes das feiras é mais questão de indicação, né? A pessoa compra uma peça sua, aí outra pessoa vê, cara, que massa isso, eu quem é vendi que no faz? bazar, era simplesmente no bazar do Facebook também no bastante, bazar, né? Só que é o Muito seguinte, bom. como eu te falei, E tem essa questão dos troféus também, né? Que o pessoal já sabia que você era o referência de aí fazer. vinha atrás de mim pra entendi. fazer, eu entregava, mandava para outras cidades. E eu ia perguntar a Dalila, quando ela começou aqui, a questão das produções das peças, como era que ela fazia antes de ir para as feiras, né? Porque as feiras eu sei que vocês expõem lá os produtos nas feiras, Sim. né? E as pessoas veem e se apaixonam pelos produtos. Mas antes disso, como era que você fazia? Também era no digital assim? Era no Pra digital, expor seus produtos, era no divulgar? online, isso. Quando eu vim pra cá, eu já tinha Instagram, então o Instagram era muito forte, então eu fazia tudo que o marketing digital manda pra fazer, eu fiz. Então eu trabalhei 3 anos muito fortemente no digital, depois abri uma loja colaborativa com mais 2 empreendedoras aqui, Show. e entendi que podia ir para a loja física. Então, abri minha loja física em 2020, a gente está em 2023. E até hoje essa loja existe. Está em outro lugar, mas ela ainda existe, essa loja física. E a gente hoje concilia, né, as viagens com a loja física e com o online. Então, hoje a gente trabalha nas 3 frentes. A importância e qual a mudança que trouxe para o trabalho de vocês, indo para os eventos fora, né? E a importância dos eventos fora. Maturidade. Maturidade, de saber o valor das suas peças, de saber se identificar como artesão, entendeu? Se De saber que valorizar se mais, você não né? vende esse Valorizar, copo aqui, exatamente. no problema não é o copo, talvez seja o lugar que você tá, você pode vender o copo lá fora, entendeu? Entender uma coisa tradicional que tem, todo artesão sabe disso, toda peça tem seu dono. Que massa. Tem uma casa esperando por uma peça sua. É isso. Muito bom. Entendeu? Então o artesão tem que ter isso na mente. Quando eu comecei, eu baixava o preço das coisas para poder vender. Eu entendi que eu estava prostituindo meu trabalho. Então, assim, hoje, a questão é o seguinte, é eu entender que tem peças para determinados lugares e tem peça para outros lugares. Eu não estou dizendo, entenda muito bem o que eu vou falar, eu não estou dizendo que a gente escolhe público, entendeu?
Mas eu tô dizendo que o seguinte, a aceitação das pessoas é diferente. Por quê? Porque Exatamente. somos diferentes, irmão. Exato. Com certeza. Você tá, pronto, aí eu vou explicar bem direitinho. Você tá no interior, pronto, vamos do mínimo para o máximo. Você tá numa feira de fruta, ou numa feira do gado. O que é que você vai vender? Uma placa de sítio, uma tábua de corte, Exato. uma gamela, uma porteira. Você vai vender uma porteira no Salão de Artesanato Paraibano? Não vai, né? Você vai vender uma porteira numa feira que é na beira da praia? Né? Exatamente. Exato. Então Entender não o tô público, dizendo, né? porque é o X e X. Não é isso aqui. É você entender o público daquela cidade, daquela localidade e entender dentro do que você faz, já faz, ou pode fazer, porque o artesão precisa se renovar, entendeu? Toda feira que eu faço, eu tento levar peças novas e uma coleção nova. Todo salão que eu faço, principalmente eu digo salão, porque aí depois a gente vai falar sobre ele como foi um divisor de águas assim para mim, a questão. Então, cada eu levo uma peça nova, porque cada lugar tem o seu público. Quando eu vou expor em algum lugar, eu sei que ali a renda do pessoal é mais agricultura, não sei o que, eu levo o que eles gostam. Muito bom. Entendeu? Porque ali você já agrada aquele público, você já faz clientela, entendeu? Ali o pessoal é praia, não sei o que, eu levo o que eles gostam, entendeu? E a questão é que porque para a produção de cada peça tem o custo também, não só o custo de matéria-prima, também. mas Tempo, o custo né? do seu trabalho e do seu tempo também, né? Isso. E como também organizar essa parte, porque a gente sabe também que você vai levar para um local, né, as peças que elas combinam mais com o público que vai estar ali e ao mesmo tempo que o público que está ali, ele combina com alguns estilos específicos de peças, eles também têm o poder aquisitivo deles, né? Também. A questão da praia, que vai ter muito turista e tal, é um poder aquisitivo muito diferente de outros locais, né? Como Sim, na zona com rural, por certeza. exemplo. Aí você também escolhe as peças que também sai na questão de custo para a produção para aquele local específico também. Sim. Porque Porque é o seguinte, tudo tem que ser adaptado, né? pronto, um exemplo, como eu falei, numa feira você vai vender peças que o pessoal vai usar, peças utilitárias, que eu produzo muito. Então você vai vender aquelas peças que eu citei, né? Uma placa, tal, uma tábua, uma coisa que tipo assim, a pessoa tá comprando ali, ela tá dividindo um dinheiro que era para uma feira, para uma conta, tu entende? Então a gente precisa ter essa Exato, sensibilidade. exatamente. Tá tirando um pouquinho desse dinheiro para levar uma peça minha. Então ali Isso é verdade. é uma coisa, entende? Já a feira mesmo, o pessoal vai mesmo para gastar mesmo, né? É uma exato. coisa. Então eu vou no salão, por exemplo. Então vamos falar da praia. Na A praia, por exemplo. o turista, a pessoa de fora, o americano, o gringo, seja lá de onde ele vem, ele quer levar uma lembrança. Então aí você já precisa trabalhar uma peça afetiva. Uma peça que lembre o Nordeste, que lembre aquela praia, entendeu? Muito bom. Não estou falando do artesanato massificado que infelizmente a gente tem, né? Que é você chegar, porque uma lembrança de Campina tem que ter o nome de Campina. Não, cara. Uma lembrança de Campina pode ter um monumento que tem em Campina, pode lembrar o Açude Velho, porque o turista ele passou lá. Pode lembrar esses pontos principais, expressivos, dentro daquela localidade, que o turista quer ver aquilo naquela peça. Entendeu? A gente precisa estudar para poder que... temático não é porque tem um nome. Exatamente. Muito bom. Tu entende? Ô Dalili, e a sua área, que é de moda, como é que funciona essa parte aí? Porque ele já explicou pra gente aqui, que é em determinados lugares. Por exemplo, se você vai na Feira do Gado, por exemplo, né, as peças são essas mesmo. É uma tábua de carne, Sim. né, é a placa para É você entender a necessidade, é o que eles precisam. E na área da moda, né, que é a área que ela produz Atua, peças de moda. exato. Então, funciona igual. Só que aí a percepção que eu tenho, como eu trabalho para mulheres, né? Então a percepção é entender que a mulher ela quer ficar sempre bonita. Então a gente expõe muito em feiras de agronegócios, né? Em feiras de caprinos e ovinos. E aí a gente sabe que a mulher vai lá, ela vai acompanhar o marido que tem um empreendimento, ou ela vai levar os filhos para se divertir no parque. Ela não vai necessariamente comprar. Mas aí o que a peça de moda faz? Ela seduz. Então, as peças que eu crio, elas são peças que chamam a atenção, que são coloridas, têm um acabamento diferente, que realmente trazem essa diferenciação, porque ela precisa chamar a atenção dessa mulher que não está lá para comprar. Porque, obviamente, não tem um ambiente
que leve ela a vir, eu vou comprar um produto de moda nesse lugar. Então elas passam assim um pouco desconfiadas, aí resolvem entrar, moça, o que é que você vende aí? E aí é a hora que eu começo a conversar com elas e mostro o produto, e ela entende, nossa, eu precisava disso. E aí o desejo chega e ela compra. Né? Muito bom. E aí a diferença de Erley, a gente obviamente tem produtos que são dos mais baratos aos mais caros. Mas aí eu percebo que eu posso levar esses 2 tipos de produto para lá. Primeiro porque eles não têm muito volume, né? São acessórios, são menores, enfim, a diferença de Erley é que os produtos, obviamente, maiores, eles são mais caros e aí a gente tem toda uma logística para poder transportar isso. Mas eu entendo que existe uma mulher que ela está procurando uma peça única e especial. E às vezes aquela peça, que ela pode ser até mais cara, é aquela peça única que ela buscava e ela não vai achar em nenhum outro lugar. E aí ela tá lá para atender essa mulher, sabe? Muito bom. E é uma coisa interessante também, que também outra curiosidade que surge, né? Você como eu sou curioso, tá vendo? Bom. Que é o seguinte, imagino que vocês se surpreendem muito com isso também, né? Com a questão dos clientes, né? Dos clientes surpreenderem muito. Por isso que a gente não deve, principalmente quem trabalha no comércio, entendeu? Quem vende alguma coisa, não deve julgar ninguém, porque existe muito cliente que você até, querendo ou não, a gente, no nosso interior, a gente pensa, quando vê alguém, né? A gente pensa alguma coisa. Aí você pode pensar, esse aqui tem cara de que só vai olhar, de que não compra e tudo mais. E às vezes é o que mais surpreende, né? Eu e que leva a peça mais cara, né? Linda com isso. Eu estava na FENEARTE esse ano, e aí eles têm um projeto de inclusão de pessoas com diversos tipos de deficiência. E eles têm um projeto que eles fazem o guiamento de pessoas cegas. Deficiente visual. Deficiente visual. Obrigada. As palavras vão-se embora. Enfim, desculpa, minha gente. E aí passou uma moça deficiente visual com a guia e ela tem um fonezinho, ela vai explicando, descrevendo, fazendo autodescrição. Olha, aí ela passou no meu stand e me viu produzindo, né? Fiz, olha, tem uma artesã produzindo macramê num busto, e trouxe ela para tocar no busto, tocar no fio e me pediu para explicar para ela o que eu estava fazendo. Então eu expliquei a peça e tudo. E aí eu disse, você quer experimentar? Ela fez, quero. E aí eu tirei uma ombreira e coloquei nela. E ela foi tocando, entendendo. E eu fui explicando para ela cada parte, né? E ela disse, nossa, que lindo! E aí eu fiquei emocionada. Fiz, nossa, ela não vê, mas as mãos dela fazem ela sentir. Cara, no outro dia ela voltou e comprou a peça. Ela fez, moça, olha aquela peça que eu experimentei ontem. Você tem, eu quero comprar. E aí, isso me deixou muito emocionada, porque às vezes a gente, como você disse, a gente limita o cliente. Ela é deficiente visual. Ela levou uma peça que tinha 7 cores. Ela não sabe quais são as cores da peça. Às vezes mas como eu expliquei para ela, ela ficou encantada. Ela sentiu a textura. Né? Ela vê mais do que muita gente Exatamente. que não é deficiente visual. Exatamente. Né? Ela disse, não, eu quero usar no carnaval. Fiz, nossa, que muito incrível. Bom. E aí, deixa eu abrir um parênteses. A gente tem que ter sensibilidade como ser humano de tratar as pessoas como a gente quer ser tratado. Isso, exatamente. Entendeu? Se a gente quer respeito, tem que respeitar. Se a gente quer carinho e atenção, tem que dar carinho e atenção. E aí a questão dessa cliente em específico, a gente acolheu ela de uma forma muito, muito, muito expressiva. Para ela poder entender o que ela estava adquirindo, para ela poder entender o que ia usar no futuro. Porque é o seguinte, se ela não explica que está vendendo, ou eu que estou auxiliando, que eu também presenciei, tive esse privilégio de presenciar esse momento, se a gente não faz um trabalho muito bom com ela de explicar, de dizer a ela tudo que tem ali de detalhe naquela peça, de possibilidades que ela pode fazer com aquela peça, quem é que vai fazer isso? Exatamente. Muito bom, viu? Muito bom. Tu entende? E isso faz toda a diferença, viu? Faz. É um conjunto de coisas. Eu digo até por mim, vocês falando aí o cara vai lembrando assim, rapaz, já tive algumas situações já do seguinte, de eu ter ido em algum local que eu até tava precisando de um determinado produto, de uma determinada coisa, mas pela forma que eu fui atendido, eu deixei a necessidade de lado e disse, não, esse aqui não merece, não merece exatamente. Que eu compre aqui. Eu tô cansado disso acontecer aí comigo. eu digo, pronto, agora eu fico sem o que eu tô precisando, mas eu vou arrumar em outro canto o que eu tô precisando. E a gente sofre muito com isso, a gente sofre muito, e dá pra ver, e a gente sofre por uma questão estrutural da sociedade, né? A sociedade é muito racista. E aí você tá me vendo, eu aqui negra, do cabelo black, Erley com traço indígena, do cabelo, a gente não é, nós não somos seres humanos comuns, e a gente sabe disso, que não somos comuns.
E a gente é muito maltratado em muitos lugares, muito maltratado. Aí eu não vou deixar isso acontecer no meu stand. Pois é. Eu não vou deixar isso acontecer na minha presença. Para Tu vocês entende? verem, é muito interessante vocês falarem sobre isso aí, porque é complicado, viu? A gente aqui no podcast nordestino fala sempre e luta sempre contra a xenofobia. Como o podcast nordestino, quando eu recebo pessoas aqui que tem muita vivência lá pro lado do sul, do sudeste, sempre eu pergunto, né? E aí, passou por isso lá e tal. E assim, muita gente até fala também que, infelizmente, ainda falta também muita evolução no nosso próprio lugar. Falta. Entendeu? Falta muita evolução, né? Não só relacionada a isso, né? Porque o preconceito ele vem de várias formas, né? Aí até às vezes um nordestino que a gente aborda e que ele fala que ele é contra a xenofobia, talvez ele pratique outros tipos de preconceito, Exato, né? Exatamente. E aí, como Dada cara. falou, isso é estrutural, cara. A gente precisa se exatamente. observar quando cresce, quando amadurece, quando vem o conhecimento e se consertar de muita coisa. Entendeu? A evolução A educação que constante, você né? recebe Busca. quando ela é criança, ela serve para aquele momento, também para o futuro, mas você precisa continuar com essa autoeducação, entendeu? Isso. Lendo bom livro, viajando, observando. Viajar para mim foi a maior escola da minha vida. Viajar. Ver outras pessoas diferentes, entender que as pessoas são diferentes, admirar essa diferença, entendeu? Fazer parte dessa diferença que eu faço, parte dessa diferença, como Dalila falou, a gente não é comum, entendeu? A gente não é comum, então a gente tem que entender isso para poder você continuar evoluindo como ser humano e viver em comunhão com os outros seres humanos, É isso. respeitando Com certeza. todo mundo, sabendo entrar e sair de todos os lugares, entendeu? E assim, a nossa questão com a questão do artesanato sobre isso é essa questão, é sempre entender a pessoa, a necessidade da pessoa, entregar o melhor a ela É isso. do que a gente tem. Ah, eu não tenho, eu posso produzir para você do jeito que você quer, tal. Ah, isso aqui pode ser assim, assim. Tem artista que não gosta de eu dizer, cara, esse caneco ele poderia ser assim, poderia ser assado. Eu fico, cara, talvez tenha 2, 3 pessoas que pensam assim também. Por que não eu fazer assim assado? Custa eu fazer? Eu não sei como é que faz ele com essa pegador, porque eu não faço sem. Tu entende? Então quem tem que se moldar é eu. Entendeu? Eu preciso me moldar para que eu possa atender mais e mais e mais clientes e o meu Exatamente. produto ser mais e mais e mais aceito e eu evoluir como pessoa, como artesão. Se eu tenho a mente só assim, ó, entendesse? Aí como é que eu consigo... Pronto, quando eu entrei no salão do artesanato, aí a gente chega nessa história agora que para mim é muito importante. Quando eu... Mas antes de entrar só nessa história, só outra pergunta para não me esquecer. Inspirações. Aí a gente já vai pro salão do artesanato, que eu sei que vai ser uma das coisas mais importantes aqui da nossa conversa. Mas as inspirações de peças, né? Que eu vejo muita criatividade no que vocês fazem, entendeu? E muita especificidade em cada peça que é produzida, entendeu? Tanto de Dalila quanto nas suas também, Ellen. Inspirações, assim, de onde vocês tiram inspirações? Vocês se inspiram em algo e aí aliam com outra ideia que vocês já tinham e produzem algo novo, algo inovador? De onde é que vem as inspirações Eu para vivo as peças? pesquisando moda, né? Eu bacana. leio muito blog de moda, revista de moda, ainda gosto da revista física, então volta e meia eu compro a revista física, chega na minha casa. Assisto muita palestra de moda e artesanato, ouço muito design e acompanho tendência. Então é isso que eu faço. E aí, meu trabalho ele não segue a tendência, mas eu entendo a tendência e eu traduzo ela para o meu trabalho. Então essa é a ideia. E aí talvez eu venda peças que as pessoas não vão achar em muitos lugares, porque é uma junção de muitas coisas. Então é uma bagagem que eu carrego e aí no momento que eu vou produzir, eu sento e seleciono o que eu tenho naquela bagagem e vou conectando referências para criar o produto. Muito bom. E ver essa ideia aqui, eu acho que ela até percebeu. Que eu tava olhando para as peças aqui, olhando para os anéis também, aí eu vi que tem alguns que são, exatamente, são específicos, são diferentes do comum, né? Do que a gente vê mais, né? E nas pulseiras aqui também. Por isso que eu perguntei. E as suas peças? As minhas peças são... Eu tenho 2 tipos de formas de expressar minha criatividade e produzir minhas peças. A primeira delas surge através... Como assim? Teve muito tempo aqui em Monteiro e ainda eu sou um dos únicos artesãos aqui que trabalha com madeira que atende mais a galera, entendeu? Tem outros, mas que mais atende o pessoal assim nas necessidades sou eu. Então o que é que ocorre? O que é que aconteceu? Acaba chegando pra mim muitas coisas assim, tipo
a pessoa vê isso aqui na internet. Ah, tu consegue fazer? Então eu já penso, cara, eu tenho que solucionar esse problema aqui. Eu tenho que superar esse desafio que essa cliente quer. Então eu vou lá, observo e vejo como é que eu consigo fazer dentro das minhas limitações, com matéria-prima que a gente tem aqui, porque às vezes acontece muito isso. Ah, o cara quer uma coisa que é bem complexa, mas às vezes nenhum material tem aqui, cara. Então a gente tem que se desdobrar para fazer com o material que tem aqui. Entendeu? Adaptar, Então, né? para poder solucionar aquele produto. Então, você pega aquela inspiração e vai trabalhar dentro do que você sabe, dentro do que você tem, para solucionar aquele problema. Então, tipo assim, tu quer fazer vamos supor que você não quisesse que nada aqui fosse de ferro. Um exemplo, uma situação. Tem também pronto, tem um exemplo aqui dentro, né? Aqui, gente, eu não tinha falado nisso, aqui vacilo. Ô, Kevin, pode botar na câmera aberta aí? O painel aqui, gente, mas eu falei um monte de vezes já e sempre falo quando eu lembro, viu? O painel aqui, que foi pintado por Ronaldo Quintino, foi ela quem desenrolou, né? E teve toda uma estratégia, né? Uma engenharia para a questão dos pés aqui dele, né? E tudo mais, não é isso? E aí, essa é uma solução criativa que a gente chama, né? A gente pega o material que tem aqui, a sua ideia que você levou, e trabalha em cima dela com os saberes que a gente tem, com o material que a gente tem, e aí ficou essa peça linda que, assim... A parte 90% da beleza é Ronaldo, né? Que bota aí, né, cara? Né? Tem outra ideia até depois que eu vou te passar depois, que é uma ideia pra gente bolar um negócio móvel. Um negócio móvel assim que fecha, que abre. Que mais faz tá aqui. Depois eu passo essa ideia pra tu aí. Então, assim, um exemplo. Se eu fosse solucionar esse problema, você não quer que isso aqui fosse de ferro. Um exemplo. Eu quero que fosse de madeira, nativa, que fosse temático. O que eu poderia fazer? Que eu pensaria, que eu vou botar uma torazinha de madeira. Que aqui é uma base de ferro redonda, que tem na madeira, na natureza, uma torazinha de madeira, com um galhozinho de árvore, uma fuiquiazinha que pegasse esse microfone, ou que se abrisse em três que apoiasse ele, entendeu? Então isso é uma inspiração. Pode ir falando que tem até outra aqui também, ó, que foi ela também, gente, ó. Pronto, aqui, isso é a inspiração que vem aqui, de solucionar um problema. Aí, ó. Eu falei, eu queria ter um negócio pra botar na mesa, pra botar uns livros em cima. Tá vendo? Aqui eu solucionei um problema com o material que a gente tem, o marmeleiro, e com o que eu sei. Eu sei fazer desse jeito. Muito bom, que eu aprendi com esse material pra solucionar a tua demanda. Eu também faço questão de dizer aqui, viu? Quando a gente fala que tem alguns convidados... Tem alguns convidados que... e algumas plaquinhas, né? Que é com mameleiro, né? E alguns convidados que são do mato mesmo, que conhecem, dizem... Ei, rapaz, isso é mameleiro quando cheira, né? E lembrando que eu digo sempre, gente... Quando é usada essas madeiras aqui... São árvores mortas, viu? Não desmatou, não. Eu digo sempre eu tenho orgulho maior do mundo de não fazer nenhum tipo de desmatamento, cara. Graças a Deus, eu não preciso disso, entendeu? Inclusive, toda coleta de matéria-prima que eu faço... Eu registro com fotos e com vídeos. E ainda quando eu tenho muito tempo, que às vezes essa coleta é bem rápida, eu ainda digo, isso aqui vai fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui dá pra fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Pronto. Eu ainda faço isso. Porque é o seguinte, cara, se eu vivo da natureza e eu não respeito ela, entendeu? Eu tô sendo como nossos colonizadores. Exatamente. Uma hora a pessoa... acha que vai ser infinito, né? Que ela vai servir infinitamente, né? Mas tem que cuidar. E não é, exatamente. Né? E a gente tem que ter essa sensibilidade, né? E a outra forma de me inspirar, que aí volta a pergunta, né? Toda vez que eu vou iniciar uma coleção, que eu vou fazer alguma peça, vou para uma feira grande, eu busco na internet, principalmente fora. Tem o pessoal da Arábia trabalha muito bem com madeira. Os chineses trabalham muito bem com madeira. E são os pioneiros, viu? São os pioneiros na madeira, no bambu, no couro. São muito, muito, muito bons. Na minha percepção, são os dois muito... Os africanos também são muito bons nessa questão de usar madeira, principalmente na madeira nativa. Então, sempre eu vou buscar lá o que é que está acontecendo lá, né? E imprimo as fotos, coloco na marcenaria, ou então faço um livrozinho daquelas fotos e pego dentro daquela, eu pego uma caneca lá do chinês que ele fez com bambu. Como é que eu posso fazer com madeira? Então eu vou em busca de um galho que seja oco, que tenha toda a parede dela inteira, entendeu? Para poder fazer um copo
e a água não escapar, entendeu? Eu pego uma peça que já existe e remoldo ela à minha realidade. É uma releitura, uma né, releitura, que você faz com a peça. entendeu? E também, através daquela peça, às vezes vem a ideia criativa minha, 100%, de fazer alguma outra coisa. Então eu vou lá e desenho, ou noto. Ou por incrível que pareça, às vezes quando eu tô tirando madeira, a própria madeira parece que diz. Quem é da arte vai entender o que eu tô dizendo. Principalmente toda madeira sabe o que quer ser. Isso aí dava um moto, não dava? Toda madeira sabe o que quer ser. Que muito interessante, muito poético também, viu? Que nem a outra parte também que você falou. Todo produto tem a sua casa, tem o seu cliente. Às vezes eu levo pro mato uma caneta e uma fita crepe, tu acredita? Eu vejo um pedaço de madeira, eu aperto a caneta, colo nela, tu vai ser isso. Levo pra casa. Depois de 2, 3 meses eu pego, tá lá, ó, o que é que era. Se eu for guardar na mente, como é que eu guardo? Coisa demais. Inspiração é assim, ó. Muito bom. Exatamente. Eu tô cansado de acordar de noite e notar no celular, tem que fazer tal coisa assim. Do mesmo jeito, os versos mesmo, a poesia. Se os caras deixar passar, eu tenho uma conversa comigo mesmo no WhatsApp, sabe? Sim. Aí eu tô num canto, na maioria das vezes dirigindo aí, viajando pra algum canto, sabe? Aí vem assim, do nada, é divino, cara. Quando vem aí, eu tenho que gravar. Eu digo a você, faça isso, senão não vem mais pra você. Exatamente. Mais, eu chamo isso de estado criativo na minha área. Se você não guardar isso, não vem pra você, não volta mais nunca pra você. É uma dica, viu? E pode falar. Então essas são as duas formas. Sempre eu tento pegar uma peça que já existe e remoldá-la ao que eu faço, dentro do que eu sei e que tenho de matéria-prima, ou para solucionar um problema. Então, o meu artesanato ele tem essa pegada de ele ser bonito, mas também ele serve. Muito bom. Aí, o que ocorre? Quando você vai vender alguma coisa, você precisa colocar as qualidades daquelas coisas, e quanto mais você colocar, mais encanta o cliente, né? E aí você coloca todas as qualidades. Tipo, eu vou te vender um exemplo, esse copo. Cara, esse copo é tal isso, é uma porcelana tal, feito em tal canto, ele é ergonômico, vai encaixar na tua mão direitinho, não sei o que. E aí você pega uma coisa que tá assim e começa. Entendeu? E aí ela custa apenas R$10. Porra, bicho, tu vai, toma, 10 conto aí pra tu. E aí, tu tá entendendo como é? Que um dos meus pensamentos é esse, entendeu? Então você pega, que nem eu pego, a matéria-prima bruta, e você tem que já observar o que ela vai dar certo e destrinchá-la como uma peça de arte para saber tem utilidade também. Utilidade sim ou não, se ela vai ter beleza sim ou não, se ela vai ser vendável sim ou não, porque também tem isso. Às vezes você faz uma peça que é bonita, que ela tem uma beleza muito grande, mas talvez ela não é vendável. Por algum motivo, seja lá qual for, mas ela não tem aceitação, entendeu? E sobre o salão, né? Entrar agora no assunto do salão, né? Pronto, aí vamos deixar as peças por último. Aí vamos falar agora a questão do salão do artesanato, para mim e para muitos artesãos, é muito significativo, porque eu acho que ali é um ambiente que você começa a se entender como artesão. Você começa a ter a percepção do que é artesanato, do que é o coletivo de artesão, do que é viver de arte, entendeu? Porque você entra num universo ali, quando você passa aquela porta do salão de artesanato, você vê de todos os tipos de pessoas, todos os tipos de criatividade, em todos os tipos de matéria-prima, entendeu? Existente ou não existente, porque tem matéria-prima que tem que ser criada para poder virar um artesanato, então ela não existe até passar pela mão do artesão. Exato. Então você vê o poder criativo do Brasil, e principalmente do nordestino, como tu falou no início, é muito grande, cara. O Nordeste, ele sabe simplesmente trabalhar, escuta o que eu tô dizendo, e pode comentar. O nordestino sabe simplesmente trabalhar com todas as matérias-primas que existem. E é como diz a própria música, né? E quantas músicas diz, né? Tira leite de pedra, literalmente, né? Literalmente. Porque Com a gente tudo. faz artesanato com a unha, né? Com tudo. A gente, volta e meia, a gente fica assistindo os vídeos, principalmente eu trabalho com moda, né? A gente fica assistindo os vídeos do que é lançado na Europa, por exemplo, porque infelizmente ainda a gente que é brasileiro olha muito para a Europa, porque eles saem primeiro em muitas coisas. E eles têm máquina para tudo, eles têm... aperta um botão, já cria um negócio e tal. Claro que existe também o artesanato europeu, enfim, de outros países, que é muito bem feito, mas eles têm instrumento para tudo.
A gente não. A gente não. Eu trabalho com moda, eu demorei, acho que, sei lá, 5 anos para comprar um manequim. E o manequim, para quem trabalha com moda, é fundamental. E eu fazia minha peça no cabide. Eu pegava, botei um prego na parede e botei o cabide lá e disse, eu não vou deixar de fazer porque eu não tenho manequim. E eu fiz minhas peças no cabide, as de roupa, né? E depois, hoje eu tenho um manequim, que ainda não é o que eu quero, mas o manequim tá lá, que me quebra um galho, mas me ajuda, já melhorou um pouquinho. Então, realmente, o nordestino é criativo e ainda faz as coisas na unha, e faz bem. É, que nem os antigos faziam. Tem até um amigo meu que fala isso, né? Ele é um grande artesão, ele é um ferreiro. Ele guarda ainda esse artifício, né? O ferreiro daqui, ele diz, a gente trabalha com engavião, com as unhas e os dentes. Com as unhas e os dentes. E é literalmente, meu amigo. Você vê aqui os caras entalham um negócio de madeira bonito que só caramba com uma faquinha de coisa. Aí o gringo vai fazer uma retífica, eu não sei o que, não sei o que, entendeu? Não tá ali dentro, eu vou até mostrar pra você que depois. É bonito também o trabalho com máquinas, você sabendo ter a expertise de trabalhar com elas, mas... Tem um artesanato ali que eu ganhei, mandar até um abraço pra ele, do Carlinhos, lá de Sumé, artesão lá de Sumé, Carlinhos. E ele com a faca que ele trabalha, ele fez pra mim um... É porque ele é grande, é um boneco grande, aí não cabe aqui. A gente já se viu em algumas feiras, ele trabalha muito bem. É um boneco grande. Tu pega, Luzia, obrigado, viu? Mandar mais uma vez um abraço aí, vai 3 filmes. Melhor produtor audiovisual do mundo. Tem trabalho de DRE aqui dentro também, aí 3 filmes, né? Tem, a gente montou esse estúdio aqui. Essa peça aqui foi Carlinhos que me presenteou, sabe? E Carlinhos trabalha só com a faca. Uau, que lindo. Com a faca, né? E depois ele dá um acabamento, né? É em Burana. É em Burana isso aqui? Em Burana seca. Pronto. Aí, ó. Isso aqui que foi Carlinhos me presenteou. Quando você falou, né, que tem alguns que fazem só com a faquinha, né? E tal, eu me lembrei disso. É uma peça muito bonita, entalhada à mão. E ainda com a faquinha. Esse entalhe é com a faquinha. É um grande artesão. Um abraço pra ele, sucesso. E aí, continuando sobre o salão, né? E aí a questão do salão tem... Por essa questão de você ver várias pessoas de vários tipos de arte diferente, de artesanato diferente, e que tendo essa integração, é isso que faz a maior diferença. Você sabe que faz parte de um coletivo, você sabe que você vê toda aquela galera ali unida naquele mesmo propósito, você sabe que você tem onde, tipo assim, se encaixar dentro de uma comunidade, entende? Porque assim, tipo, pra mim que sou, como eu te falei, um dos únicos aqui, talvez o único, vamos dizer assim, mas vamos botar um dos únicos aqui, quando é que eu vou ter contato com outro artesão? E principalmente da minha área, pra me ensinar alguma coisa, pra eu poder ensinar alguma coisa, tu entende? Porque ainda tem, assim, muitos artesãos que não tem besteira de ensinar o que sabe. Eu mesmo sou um. Muito bom. Eu mesmo sou um. Você agora me fez me lembrar de outra coisa também, cara, que quero mandar um abraço pra ele, o chefe de cozinha Beethoven Picuí, foi nosso convidado faz, acho 2 semanas, foi nosso convidado, agora nesse mês de dezembro, né? E Beethoven, cara, ele é uma das maiores referências de chefe de cozinha na gastronomia nordestina, principalmente, sabe? Ele é um dos percussores aí da verdadeira carne de sol. No podcast com ele mesmo, ele trouxe várias receitas aqui, eu comi que só a gota aqui sabe? Ele fez aqui ao vivo muita coisa bacana e tal. E eu achei interessante isso que ele falou, porque eu perguntei a ele isso, né? Da área, né? Ia ser até uma pergunta pra vocês e é bom que já chegou nela. Como é que é a relação entre as pessoas na área, né? Porque a gente sabe que onde tem pessoas, onde tem coletivo de pessoas, tem várias personalidades diferentes, né? E aí tem gente que se toma pelo ego, tem gente que, que acha que não deve ter integração com ninguém, que não deve ter essa integração mesmo a palavra, né? De passar, de receber, né? E tudo mais. E aí Beethoven disse um negócio, cara, que eu não me esqueci mais. Beethoven disse: Arthur, a briga tá embaixo. Ele disse os que brigam é os que não sobem. Todo mundo que tá em cima quer estar perto, se alia. Quando você evolui no que você faz, seja a nossa área, seja outra área, quando você evolui, você sabe o seu potencial, você não vai ligar para essas coisas. E outra também tem uma questão, tem um fator também, que o meu fator, o fator histórico. Se eu não gerar interesse para outras pessoas, se eu não ensinar outras pessoas, eu digo pra gente dar aula. Dar aula de artesanato. Então, se eu não fizer isso, um dia quando eu morrer, não vai ter ninguém que aprendeu comigo, que fale sobre mim, que fale sobre essa arte, que fale sobre a arte de trabalhar com madeira. Que continue fazendo, que dê uma extensão a esse legado. Tu entende? Que nem os vitalinos.
Exatamente. Se o pai não ensinasse aos filhos, Exatamente. se os filhos não ensinassem a comunidade. Eu fiquei sabendo também de uma história sobre Vitalino, muito, muito boa a história. Inclusive tem até artesanato dele aqui, eu não vou pegar aqui para não errar. Mas que é isso aqui, né? É esse de baixo, Quem isso me aí. presenteou isso aqui foi Bira de Caruaru. Bira que é um dos referências no hip hop nordestino, sabe? Foi nosso Eu convidado assisti aqui. o podcast. Pronto, dele. e ele me Show. presenteou. É isso, é do Mestre Vitalino mesmo. É deles, É. é isso aí. É E eu soube uma história do Vitalino, que não foi nem o Erle que me. Não foi nem Bira que me falou, foi outra pessoa que disse que tinha um cara lá numa época que tava fazendo os boinhos e tal, igual ele fazia, e vendendo na feira, botando o nome dele, né? Aí um cara pegou, comprou um lá e tava meio que deformado, não tava que nem os dele, né? Sim. Aí o cara ficou revoltado, né? Aí foi denunciar pra ele. Aí o cara chegou lá pra denunciar pra ele. Olha, rapaz, isso é um absurdo, rapaz. Isso aqui é um estelionato, isso que o cara tá usando seu nome e tudo mais, né? Aí ele foi lá no cara pra convidar o cara pra fazer um curso, pra ensinar o cara a Olha fazer, aí. né? E o cara pediu desculpa a ele por estar usando dele, mas o cara disse: se eu não botar seu nome, não vendo, não. Mas Os é que a eu faço não realidade, vendo, não. irmão. Diga É a aí. realidade. Mas olha a grandeza dele, né? Porque É. isso ele é o que é. E né? outra, você vê, Mestre Vitalino. todo mundo lembra de Vitalino, mas não lembra do outro cara. É. Exato. Usa o outro cara na Aham. história, eu já escutei essa história por outras bocas. Usa o outro cara na história, mas ninguém sabe quem é o cara. Ó, tá vendo? Então, como você falou, quem tá aqui em cima não se preocupa. Aham, E eu não exato. digo de status porque é bom, porque é melhor, Aham. não. É a mentalidade. Exatamente, Isso, a mentalidade. É você entender que Isso. você está acima do seu Aham. trabalho, tem que estar acima de tudo isso, de todas essas... Porque se você se apegar em qualquer área, isso é em qualquer área, se você se apegar com as picuinhas e com os maus Exatamente. comentários, Só vai você vai atrasar ficar você. nessa mesma atmosfera, Isso, irmão. exatamente. Você não Só vai cresce, lhe não. atrasar. Exato. Então, meu amigo, olha, fica o convite estendido. Quem quiser aprender artesanato, vá pra minha pode entrar em marcenaria. contato Pode com a ir, gente. principalmente à noite, que eu sou meio Show. da Bate-Caverna, então pode ir, meu irmão. Pode ir e aprender o que você quiser Eu fui lá. um dia desse lá, não aprendi artesanato, mas aprendi um monte de coisa, que a gente conversou umas 3 Pois horas é. lá. Eu não tenho besteira nenhuma de ensinar nada a ninguém. É tanto que a gente Show de tá bola. dando aula agora Muito bom, para muito bom, o viu? pessoal da cidade Madura. Uhum. Um abraço aí Muito pra bom, viu? eles. Vocês vão Projeto assistir isso sensacional, aqui. viu? Aí. Projeto através do Gente, pessoal. quem é de fora da Paraíba, a Cidade Madura é um projeto que tem aonde o pessoal idoso, né, todos aposentados, né, é um loteamento mesmo de casa só para os condomínio. idosos, É né? isso. É. Inclusive lá da minha área se mudou várias pessoas para a Cidade Madura, né? E um projeto social como esse lá, cara, isso é sensacional, Isso, entendeu? isso. Aí, a gente tá com o projeto é muito lindo, a gente tá fazendo o Natal deles, né? E é então bom a isso gente porque geralmente na terceira idade a pessoa fica muito ociosa, né? E, tal. E Isso, até é. às vezes o fato de não fazer mais nada é o que adoece É a o que pessoa, adoece, né? Não? Aí eles exatamente. E a dizem- pessoa com a mente ocupada, meu Eles amigo, dizem, não, isso aqui é uma terapia pra, Isso é uma pra nós. terapia, Aí eu fico exato. querendo dizer dentro de mim, acho que é uma Aham. terapia pra mim. Né? É, Porque eu é venho verdade. tão acelerado E, com a e vida. eu tanto que imagino quando eu também, chego ali, ó. e as histórias assim, Nossa, as a gente con- tem as crescido conversas com eles, hein? muito, é uma delícia. É massa, É né? muito bom. É um tempo precioso da minha vida, é Muito aquele bom, momento viu? ali. A gente tá construindo o Natal lá. A Erley fez a sensacional. árvore de Natal e os elementos, né, de Erley não. madeira. Erley não, eles. Eles sob fizeram. sua instrução. É. E ele, junto comigo, a gente tá fazendo os enfeites Muito bom. da árvore, né? Então, Show. e dia 18 vai ser a inauguração. A gente tá muito feliz com isso. É. Então, assim, eu tenho esse pensamento também de passar o que eu sei. Eu gostaria muito que quando eu morrer, alguém fale, eita, ele sabia fazer pelo menos alguma coisa. Eu aprendi Eu com ele, gostaria né? Pode ter certeza que Então, vocês já construíram um eu legado preciso muito grande. deixar esse legado. Estão construindo sabe? mais De- ainda, viu? Muito bom. de construir uma história, uma boa história, de ser uma boa pessoa, de ter um bom trabalho, entendeu? Muito De bom. saber me portar, de respeitar, de saber levar o nome da minha cidade para onde eu for, Muito bom. entendeu? E falando nisso também, vocês no Nordeste já rodaram várias cidades já, né? Nossa, que sempre já. eu aperrei ela e ele disse, não, eu tô indo não sei aonde, ou então vou viajar semana que vem pra não sei aonde, né? Mas também já estão com experiências fora do Nordeste também, né? Já, Teve pra já Minas sim. Gerais, não foi agora? Foi, a gente recente. foi para Minas Gerais, São Paulo, Pernambuco e Ceará. Uhum. E fora Paraíba. E no São Paulo e em São Paulo e em Minas Gerais, Aham. qual assim, a reação de muitas pessoas com o contato com peças que têm os traços do nordestino, dessa criatividade toda que a Nossa, gente a leva? gente achou o Nordeste
todo lá. Porque a gente sabe da migração, né? Tão grande de nordestinos para o Sudeste. Então, quando eles viam, porque os estandes que a gente vai, eles são identificados, né? Com o nome dos estados. A gente achou, acho que uns 50% da população paraibana nesses estados. E eles vinham conversar, porque eles estavam com saudade de casa. Eles nunca mais tinham visto ninguém da Paraíba. Ele, olha, eu sou de cidade tal, deixei fulano, vim pra cá em 1900 não sei quanto. E eles vinham trocar histórias com a gente e matar a saudade da terra. E acaba que Matando a Saudade da Terra leva uma peça. Porque, nossa, eu vou levar aqui, porque é da minha cidade. Meu Deus, era incrível, incrível. E aí é a venda afetiva, né? A venda afetiva, exatamente. Você tem que levar um pouco do Nordeste para lá. Tu tinha me falado isso mesmo. Que tem até uma peça que tu estava desenvolvendo parecida com a plaquinha do podcast, foi? Falou pra mim. Foi. Não, você me propôs um desafio e até não comunicou mais sobre isso, homem. Que tu falou que tava com a ideia de fazer uma peça com uma plaquinha, mas com uma poesia nela. Eu tava feliz que só, homem, pra me botar umas besteiras que eu digo. Vai na marcenaria. Botar as besteiras que eu digo aí, rapaz, nas peças. Cutucar lá nas coisas que tem lá e ver o que sai lá, né? Não saiu essa, porque não saiu outra, Uma coisa né? interessante que eu tenho aprendido e descoberto no meio da poesia, sabe? Como em toda área, né, tem também algumas pessoas, né, que infelizmente atrapalham um pouco a arte, mas a maioria não, a maioria são pessoas gigantescas, e quando eu digo gigantescas, são de espíritos gigantescos, sabe? São pessoas de grandeza de alma, de grandeza de espírito, e assim, eu fico impressionado, sabe? Os maiores mesmo, os caras grandão mesmo, eles são muito humildes, assim, são os mais humildes de todos, sabe? Eles são, assim, de um negócio que é impressionante, sabe? Mandar um abraço aqui pra Giovana da Malhada. Giovana da Malhada foi um sucesso aqui, foi um galego que veio, acho que tu chegou a ver alguma coisa dele, até uma vez que eu fui lá, chegamos até a comentar, que ele fala mais verso de sertão, sabe? Mais falando verso de mato e tal. E aí Giovana pegou disso aqui, ele disse um assim que eu fiquei de boca aberta, assim, sabe? Aí ele fez, assim, eu digo essas besteiras assim, ele diz. Eles costumam dizer isso, sabe? Então, mandar um abraço pra Segundo Cidrinha, que é outro poeta lá de... Segundo Cidrinha é lá do Mameluco, que é a zona rural de Serrita, Pernambuco, sabe? Aí, quando a gente se conheceu e tal, aí eu mandei umas poesias pra ele mandou umas pra mim e tal. Aí, quando foi depois, ele mandou um áudio pra mim, ele disse, ô Arthur, vi lá, parece que tu é meio besta igual a eu. Porque faz verso, gosta de verso, sabe? Tem muito disso, né? No meio da poesia, né? Do mesmo jeito... a gente vê na grandeza de vocês quando encontrarem com as pessoas que fazem também, que produzem também, buscar essas conexões, buscar essas integrações, entendeu? E o pessoal ter também essa sensibilidade. Eu vejo que o pessoal tem muito. Eu mando um abraço aqui eu acredito que vocês encontraram com ela, com Jane Bilcatinga. Sim. Eu encontrei com ela em João Pessoa. Jane também é da economia criativa. Na favela, parabenizei ela por ter vindo aqui, dei um cheiro grande nela, sou amigo dela, do esposo dela. Eu conheci ela. Inclusive ele me presenteou, rapaz, fez uma tábua personalizada do Ele podcast. Trabalha com pirografia. Só que ele tava assistindo um podcast aí, já assisti direto. Pirogravura. Pirogravura. É diferente, é uma escala diferente desse. Exatamente. É porque o nome do canal dele eu tava confundindo. O nome do canal dele é Pirogravura mesmo. Porque ele comenta sempre nos podcasts. Aí o nome do canal uma família dele é show. Os filhos deles também são pessoas incríveis, assim. A gente fez uma boa... a arte nos dá isso, né? A arte me deu muitos amigos, me deu uma esposa. Eu digo que foi o primeiro Deus, a segunda arte que me deu essa bênção, me deu uma vida boa. E eu quero sempre levar essa energia para outras pessoas, levar essa mensagem para outras pessoas e mostrar como é bom você, para os mais novos principalmente, como é bom você viver do suor do seu rosto, do talento de suas mãos, da inteligência do seu juiz, entendeu? Sair desse negócio de rede social, de internet, dessas coisas e viver seu propósito. Não dá para fazer o que todo mundo tá fazendo não, gente. Exato. Não dá para ser igual a todo mundo não, cada um é diferente. Exatamente. Ela é diferente de Arthur, o Arthur é diferente de Dalila. E assim segue. E cada um tem uma essência boa para mostrar, cada um tem um propósito de vida, cada um tem um chamado, cada um vai deixar um diferencial na vida. E se procurar o caminho de fazer isso acontecer. Porque também se não procurar é esquecido. Botou ali 7 palmos de terra, acabou. Mas tem gente que não é assim não. Tem gente que vive eternamente. E isso é ter personalidade, viu, Erlo? Isso é ter personalidade, porque eu comento também aqui direto, né? Como eu recebo, a maioria das pessoas que eu recebo são pessoas que, vamos dizer assim, né? Para as pessoas ditas normais, seguiram caminhos
que são anormais, vamos dizer assim, né? Mas não, cara, são pessoas que buscam viver do que amam, entendeu? Do que gostam de fazer. A sua porque essência. eu digo direto aqui, a gente principalmente na capital eu sei que já tem disso, mas no interior tem mais ainda. Só impõe pra gente, não, você só tem como você ser isso e isso aqui. É, e até aqui, você pode Não, até não tem aqui. como você ser mais nada se não for isso, entendeu? Isso. E quando você começa a fazer algo diferente, o começo é doloroso, o começo é duro, porque você assim enfrenta muito desafio e muita oposição para o que você tá fazendo. Mas aí quando o resultado começa a fluir, né? Você até vira inspiração para outras Todo pessoas. mundo dizia né? que eu ia ser vagabundo, que eu era preguiçoso. Todo mundo dizia que ia dar errado, Que né? ia O dar negócio errado. dele. Todo mundo dizia Exatamente. que o casamento da gente ia dar errado. É. Agora, o que eu achei massa foi a coisa melhor do mundo que me disseram. Tá vendo aí, Porque cara? não tem quando você vai ali no posto de combustível e bota ali aquele combustível. Quando o cara me dizia isso, era a mesma coisa de deixar o tanque cheio. Eu Exatamente. digo, oxe, agora que é bom. Abasteci o seu motor com mais de 10 mil litros de suor. Não vai dar certo, não vai não. Por que não vai? Eu quero fazer. Eu tenho fé em Deus que vai dar certo. Eu tenho as ferramentas. Eu sei como fazer. Por que não dá certo, irmão? Eu me identifico demais, viu, bicho? Quando eu comecei também, dizia não só pra mim, mas pra familiares meus, isso é um besta, isso é uma leseira, deixa essa besteira pra lá e tal, né? E o que é bom disso tudo é, hoje em dia eu acabo até ver pessoas que, né, que é aquela história, né? Quem apanha não esquece, né? Mas é bom que quem bate esquece, porque aí a gente também não lembra ele não que bateu, não. A gente acolhe. Não precisa. Eu acolho. Não é. precisa. Né? Diz aí quando você, ei, meu Faz parte irmão, do crescimento, véi, irmão. obrigado e tal. Faz Aí parte do quando- crescimento. Mas quando passa, aí cadê? Eita, isso tirou muita onda. Nós somos maiores que isso, né? Com Exatamente, certeza. exatamente. Faz parte da evolução. Isso já irmão. vem naquela questão que a gente falou agora há pouco, né? De a pessoa ter evoluído espiritualmente, né? Exatamente. Isso faz E a arte, demais. ela é muito... Eu admiro muito, assim... Não, eu sou um amante da arte, cara. Muito bom. Você vê todas essas cidades que a Eu- gente Eu vai... nem conhecia, aliás, conhecia só, assim, de ver na rua e tal, sabia quem era e tal, sabia com quem trabalhava. E por conta do podcast nordestino, a gente virou amigo, né? Que um dia eu nem sabia que ele curtia mesmo e ele disse que gostava do podcast e tal, né? Parabenizou, eu fiquei muito feliz, sabe? Pois é. Até disse a ele, eu disse, cara, eu fico muito feliz, cara, e muito grato, porque é difícil. Eu sei que muita gente gosta aqui, cara. Mas não sei porquê, a maioria não fala, sabe? Quando alguém fala, eu fico muito feliz e eu fico muito grato, sabe? Quando alguém diz, ei, pô, é massa o que tu faz, tá? Ô, velho, muito obrigado, sabe? Pois é, porque às vezes também as pessoas também não sei lá, parece que não sabem nem elogiar, né? É, mas que Ou é. fica com vergonha, sei lá, mas é assim mesmo, né? E a gente tem que é como eu te falei, buscar força em tudo, nos que elogia, mas também nos que fala mal, né? Exatamente. E saber qual é o seu propósito, saber onde você quer chegar, né? Porque assim, principalmente a questão da vertente empreendedora, seja ela qual for a área, você tem que ter um objetivo, Isso. né? Para você ter sucesso, você tem que saber quais são os degraus que você vai subir, o momento certo de subir, né? E até onde você pode ir. Porque também a escada não é escada infinita, não. Chega um tempo que, se você for para lá, você cresce. Mas aí tudo que você construiu, você começa a perder. Exatamente. Você vê muita gente que tem todo o dinheiro do mundo, mas não tem a felicidade. Entendeu? Exatamente. Tem gente aí, pronto. Não é só o dinheiro, não. Tem pessoas famosas, não vou citar ninguém, mas tem pessoas famosas que não podem ir para um parque, não podem ir num shopping. Se Exatamente. for ir no shopping, tem que fechar. Pronto, eu vou citar um porque já morreu, Michael Jackson mesmo. Quando ia fazer uma compra, que nem você vê aqueles vídeos loucos na época, ele só chegava, eu quero isso. Uma peça de $500 mil de ouro só apontando. Era cheio de segurança, né? E a loja fechada para atender ele, entendeu? Então até que pontos vale a pena você subir essa escada? Chega um momento que é bom você subir, dar uma paradinha e curtir tudo que você já tem ali. É isso. E hoje- Só é hoje só subir, hoje entendeu? na internet mesmo, eu já até fiz até um vídeo sobre isso, né? Sobre a questão de comparação, que a comparação adoece as pessoas, né? Sim, e a com gente vive hoje Apodrece o cara por a dentro. gente vive um mundo hoje de rede social, por exemplo, né? Que a galera mostra muita coisa, mas não mostra internamente, entendeu? É. A galera mostra só a parte boa, entendeu? E muita gente fica achando que a Que a vida de vida é algumas aquilo pessoas ali. é só aquela parte boa. Mas não, todo mundo tem problema, gente. É. Todo mundo tem problema, Hoje, né? hoje tem lugares Não que a se gente compare. faz, tem lugares, tem feiras que a gente faz, tem lugares que a gente vai, que eu já digo a Dalila, o dinheiro que arrumar aqui é pra gente curtir. Muito bom. É só pra gente curtir. Porque a gente já foi pra feira que se desgastou, entendeu? Que teve confusão, que teve não sei o que teve desgaste, que não foi bom, não sei o que. E aí a gente começou a trabalhar um sistema de tudo nesses trabalhos serem leves. Cara, se não deu certo,
massa. Se deu certo, massa também. Saber que um é pra ir pra ganhar dinheiro, outro é pra ir pra curtir, outro é só pra participar, outro é só pra investir. Tem artesão que, rapaz, eu não vendi nada, mas meu irmão, você apareceu. Você teve lá, você divulgou, você fez um... É network que chama? Network. Você fez isso aí, entendeu? Acontecer, irmão. Às vezes conheceu alguém que, a partir desse conhecimento que você teve nesse evento, um monte de coisa foi proporcionada. E isso acontece muito com a gente, né? Porque a parte administrativa é comigo, né? Ele é muito do operacional, mas eu sou do administrativo. Eu digo a ele, quando a gente começou a fazer feira assim com mais intensidade em 2023, e entendemos que a gente precisava realmente fazer o nosso negócio conhecido, né, em outros lugares. E aí eu comecei a mapear uma série de feiras e aí a gente foi para 1, 2, 3... E depois as pessoas ligam pra gente, olha, tem uma feira aqui, deixei uma vaga para vocês. Massa. Então hoje a gente é convidado para ir para as feiras, sabe? Então isso é muito bom porque a gente entendeu como é que funcionava isso. Nem tudo é dinheiro. Dinheiro é muito bom, financia muita coisa, mas nem tudo é dinheiro. A gente precisa entender que a gente se conecta com as pessoas, a gente conhece lugares novos, a gente se diverte. Eu digo a ele, toda viagem é lua de mel. E aí, por quê? Porque a gente não teve lua de mel, né? Quando a gente casou, a vida atropelou a gente de tal forma que a gente não conseguiu nem viajar. Já tiveram um monte já. Eu casei no Tutor na maçonaria, tava madeira, trabalhando. fazer as disse, coisas, olha, amigo. toda viagem é lua de mel. E assim a gente encara a vida para que, senão o trabalho vai destruir, sabe? Destrói o nosso casamento, destrói o nosso relacionamento. Né? Então, nem tudo é trabalho, nem tudo é dinheiro. E nem tudo é flores também, né? Porque a gente tá Não, contando muita exato, coisa não, positiva exato, aqui, exato. mas é como tá se falando, né? Os bastidores só quem sabe é a gente. E só quem precisa saber muitas vezes é a gente. Exatamente. Só quem precisa saber de suas dores, suas feridas é você. Com E certeza. você mesmo vai botar o remédio. É Isso Olha outro aí. modo aí, ó. Muito Ah, bom. Rapaz, você não é poeta, Ele tá é doido. poeta, chama. Vamos para as peças aí? Bora. Eu tô curioso Bora. até também para as peças aqui. Vamos lá. Pode ir trazendo aí, ele colocando Pronto, aí deixa eu pra gente colocar falar. essa aqui. E aqui, Dalila, são pulseiras, não é isso? Isso, são pulseiras aqui. E se eu cometer alguma gafa é porque eu não entendo Não, de tá moda tudo feminina, certo. me perdoe. Eu sou especialista em macramê, e aí dentro o macramê, ele macramê é uma técnica de tecelagem manual. Ele é uma renda, né? O produto final é uma renda. E o macramê você consegue fazer qualquer coisa, desde uma coisa mais simples, que é um anel, um brinco, até você fazer uma parede inteira. Então o macramê ele é muito diverso e muito versátil. E eu me apaixonei para fazer bijuterias e acessórios de macramê. E bijuterias, acessórios e adornos, né? De modo geral. Então aqui eu trouxe umas coisas. Eu trouxe a primeira peça que eu estou vestida já. Então esse é um maxi colar, né? É uma sobreposição que ela é feita com esse fio, né? Que tem umas partes douradas. E ele é colocado por cima de qualquer outra roupa, né? E ele é 3 em 1, né? Você pode usar como colar, como cinto, como chale. Então é uma peça muito versátil, né? Toda tramada feita à mão, né? E curioso do macramê que você não usa nenhum tipo de instrumento. Crochê você usa uma agulha, tricô você usa uma agulha. O macramê só as mãos. Só com a mão e os nós, né? Então você dominando os nós, você faz qualquer tipo de peça. Bem feito, bacana. Depois eu tenho aqui algumas pulseiras, né? Então essa daqui ela é feita totalmente com macramê, né? Com o fio colorido. Então o fio já é assim, é o fio que eu adoro, é o fio de seda, que eu adoro trabalhar com ele. E essa aqui ela já tem intervenção do metal, né? Então a gente consegue colocar, a gente chama de entremeio, né? Tecnicamente falando, entremeios de metal. E essa daqui já tem outros entremeios de resina, né? Então são algumas possibilidades, né? De pulseiras. E aqui eu trouxe 2 colares, né? Então eu gosto muito de misturar metal com macramê. Então tem os acabamentos aqui de metal, no dourado, no prata. E o fio, né, de seda com a trama de macramê, fazendo essa composição de colar. Bacana, show de bola. E os anéis? Não, os anéis aqui eu já compro, né? Esses aqui não são de macramê. Mas são você só de também, metal. Não, são eu peças gosto. que você comercializa também, não? Não mais. Eu trabalhava antes com a linha de metal, com pedrarias, mas eu estou descontinuando para fazer só com macramê, me especializando em macramê. Porque, de fato, eu me encantei com o macramê, é apaixonante. E quando eu consigo ver uma cliente que ela... Vou pegar uma peça dessa? Pode sim. Quando eu consigo ver uma cliente que ela usou e ficou maravilhosa com a peça, eu fiz, nossa, realmente é o que eu preciso, assim. E aí eu estou descontinuando trabalhar com os metais
para trabalhar só com macramê, para ver essa diversidade, né? Como é É bem muito bem encantadora. feito o acabamento, viu? Muito. Vários nós montam uma peça, né, cara? Aí tem peças bacana, que eu demoro entre 15 minutos para fazer, tem outras que vão 3 horas na confecção, 3, 4 horas, né? Depende da complexidade da peça. E teve as reportagens também, né? Teve. Foi no Pequenas Empresas. Pequenas Empresas, Grandes Negócios. E rapaz, aquele programa faz muito parte da minha vida, principalmente da minha infância, sabe? Porque eu sempre achei que eu era doido, sabe? Até hoje eu acho ainda. Eu Gosto vi, de pessoas assim. eu vi um meme, que eu não sei quem foi que eu falei. Foi com quem eu falei isso, rapaz? Foi o Gabriel Maris, foi convidado do podcast nordestino, né? Eu disse isso a ele, né? Aí ele fez, os doidos é o melhor que tem. Ele fez. Eu concordo. Um abraço pra Gabriel. Aí, porque eu vi um meme muito interessante, cara, na internet, que era dizendo assim, eu sou do tempo que acordava no domingo de manhã cedo pra assistir Pequenas Empresas e Grandes Negócios. Eu assistia muito, cara. Assistia muito isso. Globo Rural, Pequenas Empresas Globo e Grandes Rural. Negócios, sabe? E o Globo Rural E mudou quando pro começava sábado a Fórmula agora, 1, não foi? hoje em dia eu não sei, tá? Não Hoje em sei. dia Tá eu no assisto sábado muito pouco agora, TV, cara. velho. Não sei porquê. Não, E e é? eu era mais fã que todo mundo. Eu assinava a revista. Assinava a Eu revista do assinava Globo a Rural. revista. Caramba. Não do Pequenas Empresas. Sim, do Pequenas Empresas. É, do tem a negócio. Assinava revista. a revista. Caramba, aí Sou não, mais aí fã que você todo era mundo. fã mesmo. Eu assistia porque acordava cedo no domingo de manhã mesmo, eu vou mentir não, as primeiras vezes, porque depois eu me agradava, eu achava interessante demais aquelas histórias, aquelas criatividades que o programa traz, né? Não, Que e pra bacana. mim foi uma realização E de sim, sonho, diga me aí, ver, eu fiz, nossa, você que eu viveu a assinava fim a assim revista, inteira e era tal. super fã. Então, em 2024 eu comecei a desenvolver uma coleção com pedras típicas da região. A gente vai muito pro sítio, né, passar final de semana, e começou a me chamar a atenção porque a gente encontra quartzo assim, sobre a terra. Eu Tem falei, umas gente, pedras que interessante. bonitas, viu? E aí eu e Erley começamos a catar, nossa, que linda é essa, que linda é essa, que linda é essa. E eu fiz, o que eu posso fazer com isso? Aí fui pesquisar dentro do macramê algumas possibilidades. Comecei a fazer as pedras, né? Uma técnica de macramê que chama castroado, que você consegue fazer uma trama para prender a pedra dentro e fazer outras coisas. E eu comecei a fazer colar, pulseiras, chaveiras, enfim. E aí era uma coleção que eu estava começando a lançar. E, de repente, assim, aconteceu uma ligação, né? Ligaram para mim da produção do programa e disseram, olha, a gente viu um vídeo seu em uma feira. Olha aí como as feiras foram importantes. Eu tinha gravado um vídeo para uma das feiras, inclusive foi a Expo Monteiro. Gravei para o Instagram oficial e, na época, eles estavam lançando a novela... Eita, vou falhar o nome da novela agora, não me lembro. Enfim, mas a novela foi gravada em Cabaceiras. Era sobre a novela mesmo. Eu Enfim. também esqueci. E aí, a personagem principal, ela era também Mar do uma Sertão? garimpe... Não. Eu acho que foi a Não era que Mar veio do Sertão. antes de Mar do Sertão. Foi a outra. Desculpa, Globo, não lembro o nome da novela. Não sei o que, Fundo. É, Passo Fundo. Passo Fundo. Passo Fundo, não. Rancho Fundo. Rancho Fundo. Era alguma coisa assim. Não vamos tentar. Poço Não, fica Fundo. feio, vai. enfim, Ninguém sabe não, vai. Tá bom. Desculpa, não lembro o nome Desculpa. da Que novela. inclusive eu não sei mas se era enfim. nessa ou era na outra, que eu recebi aqui, recebi Luquete, recebi José, Sim, que foram personagens foram lá. personagens, exatamente. Agora eu não sei também se foi do... Qual é o nome da novela, Isaac? Eu não sei que Isaac dizer o nome da novela. Isaac sabe. Se tivesse fazer Passo Passo Fundo. Fundo, aí, é essa mesmo. Todo Aí, mundo- mas acertei ainda, eu disse Passo Tu Fundo. acertou? Foi. Ah, foi pronto. Então, Nós, só Rancho nós Fundo. não. E aí a personagem, ela era uma garimpeira que buscava a turma ali na Eu vi, Paraíba. eu vi. Isso E aí, é muito coincidentemente, eu estava desenvolvendo a coleção com pedras justamente na mesma época. E aí eles ligaram, olha, a gente viu um vídeo seu, a gente quer gravar com uma empreendedora da região. E aí perguntaram, o que é que você faz? Aí eu descrevi, olha, eu estou desenvolvendo essa coleção. Eu fiz, então é você que a gente vai gravar. E aí eu recebi Beto Silva, um cinegrafista genialíssimo de Souza, que veio gravar a reportagem com a gente, né? Então, eles já mandaram um roteiro para Beto, e aí a gente fez tomadas na loja, fez tomadas no Rancho Fundo. No Rancho Fundo, no Eu novela. acertei. Rancho Fundo. Foi mesmo. Então, a gente fez tomadas na loja, no centro da cidade, fez tomadas no ateliê que tem na minha casa, e casou, assim, perfeitamente, sabe? Então, pra mim, foi uma realização de um sonho. De, nossa, o programa que eu passei a minha infância e adolescência inteira assistindo, o que me motivou a começar a empreender. Agora eu tô lá, do outro bom, lado. muito bom. Muito linda. Show de bola. É E muito bom isso. vamos dar uma olhada nessas peças aqui agora, Erley. Essas peças faz parte de uma... Desculpa, gente, aqui é que a vida não para, né? Eu sei. Fique É. tranquilo. Acontece, O tranquilo. microfone desculpa. passar esse áudio, viu?
Essas peças, pronto, aí te explicar também, volta um pouquinho a questão do salão. Do mesmo jeito que eu te falei que quando eu entrei na marcenaria aqui em Monteiro, eu queria fazer alguma coisa diferente do que já tinha, para me encaixar melhor naquela comunidade, para não ser só mais um, talvez ser um diferencial. Eu sempre tive esse pensamento para tudo, cara, para tudo. Pronto, hoje eu tô abrindo um grande parênteses, eu tô trabalhando com fotografia. Você me falou também. Eu não vou fazer o que os meninos já fazem muito bem, cara. Eu vou procurar uma vertente que eles não conseguem alcançar, que é a foto esportiva. Muito ou bom. porque não dá para eles fazer, ou porque eles não gostam, não se identificam. Eu gosto, me identifico e posso fazer. Então, eu entrei, tá dando certo. O artesanato, como é que foi? A gente, como eu te falei, a gente vive de arte. Quando não está trabalhando, está pesquisando, vendo, visitando. A gente tem uma questão, eu e Dalila, toda cidade que a gente vai, a gente quer saber como é a cultura daquela cidade. A cultura atual e a cultura passada. Então o que é que você visita? Você visita o museu, a cultura passada, e a cultura atual, você visita tudo que tem de turismo. Mercado público. Tudo, né? desde a da Comércio, vivência, o enfim. mercado, até os pontos turísticos, até saber o que aquela cidade desenvolve, entendeu? As igrejas também contam de tudo, muitas histórias. as igrejas também. Então, eu queria entrar no salão de artesanato, era o meu sonho como artesão, né? E que pra mim eu achava o hype, ainda acho até hoje, é tudo que eu tô falando, né? Do artesão. E aí eu fui em 2 edições, junto com Dalila, um em João Pessoa e um em Campina Grande. Eu fui com um simples intuito, ir na parte que é a minha área, madeira, e ver tudo que a galera tava produzindo. E ver se eu conseguiria fazer alguma coisa que era diferente, que agregaria àquele local. Que seria mais um ponto positivo para aquele local. E assim eu fiz. Tanto eu fui no de João Pessoa, que tem aquela vertente de vender as coisas para o turista, que eu te falei, que tem aquela questão, no meu ponto de vista, sentimental, né? Quanto ao de Campina Grande. O de Campina Grande já tem outra vertente. Tá rolando São João. Todo mundo vai precisar de uma peça decorativa, mas que ela funcione. Que ela seja utilitária. Que se você vende um exemplo, eu faço uma bandeja rústica, linda, grande, desse tamanho. Quem não vai querer botar uma pamonha, uma canjica em cima de uma mesa com aquela... Exato. A sacada. Tu entende? Então, eu fui fazer essa pesquisa junto com Dalila nos 2 momentos de salão. E aí surgiu para o salão de João Pessoa, não foi de Campinas, nem lembro mais. De Campina. Foi de Campina. Surgiu essa coleção, que é uma coleção pautada em mostrar a beleza da madeira. Meu trabalho aqui, minha função foi mostrar a beleza da madeira. Ou externa ou interna. Eu acredito que a madeira, e aí os artesãos que vão assistir vão saber, é o que eu estou a entender, meu pensamento, através de tudo que eu aprendi, você consegue trabalhar com a madeira de 3 formas. Ou você aplica uma beleza na madeira, aqui está o trabalho do irmão, que pegou um pedaço de madeira e aplica uma beleza nela. Ou você mostra a beleza natural da madeira, externa. Aí você pega, às vezes, uma peça que tem uma casca bonita, que nem o angico tem uma casca muito bonita, caroçuda, a braúna tem uma casca muito, muito bonita, e faz uma peça com aquilo ali, uma moldura que nem essa aqui, ó, pronto. Essa moldura aqui, o que é que a gente tá mostrando? A beleza externa da madeira, do marmeleiro. Todos os meninos, você mesmo viu, todos os meninos que viram, perceberam o que é marmeleiro. Identificaram logo. Beleza externa. E aí você vem com uma peça como essa e essa. O que tá mostrando aqui? A beleza interna. Aqui eu consigo ver a casca, mostra também a beleza externa, mas principalmente o que chama a atenção é a beleza interna. Você consegue contar os anelares, que são esses anéis aqui. Cada anel desse é um ano de vida, entendeu? Então você consegue contar quanto tempo esse galho tem. Ele não era uma árvore, ele era um galho. Aí também tem essa questão, você saber o galho, porque às vezes a árvore tem 50 anos, mas o galho tem 25. Muita gente não sabe disso, viu? Não sabe não. Muita gente não sabe disso. Aí o pessoal pega um galho da árvore e conta, diz que essa árvore tem 50 anos. Não, esse galho tinha 50 anos, a árvore talvez tenha 150, 400, tem essa questão. E aqui nessa peça eu estou mostrando um broto de um nó, que é um galho, ele vai sair aqui, por isso que ele tem essa parte, ele vai sair aqui, é um broto de um galho, de um nó da madeira aqui, né? Aqui do outro lado dá pra ver, ó, o nó, onde aqui sai o galho, e tá mostrando esse miolo. Geralmente o que faz esse miolo surgir é uma doença chamada pulba. Brutalmente falando, chama pulba. Com ela tem alguns outros nomes. Que ela apodrece o interior da madeira, dá muito embraúna,
dá muito em catingueira, que é essa aqui. Eu tô dizendo do que eu tenho lá de madeira que tem essa doença. Aham. E ela deixa isso aqui ocado e preto. Aí vem um besouro, faz uma morada aqui. Vem um animal maior, roedor, faz uma morada aqui. A abelha faz muita morada aqui. Principalmente a abelha de canudo gosta muito disso aqui. Desses ocos. E além desse oco eu consigo mostrar o miolo, que é essa parte aqui, o cerne. Tem os dois nomes, né? O nome bruto, miolo, e o nome mais, digamos assim, científico, Técnico, né? técnico, cerne. O cerne interior e o cerne exterior. A parte vermelha e a parte branca, brutalmente falando. Então nessa peça, que é um simples jarro, eu consigo contar a você todas essas características que a madeira tem. Então eu tive para mim como missão, depois de ter feito essa pesquisa, depois de ver o que é que eu tinha, lembra do que é que eu tinha em mãos e do que eu poderia fazer, era demonstrar a beleza da madeira da caatinga e exclusivamente da caatinga, a madeira nativa da caatinga. Então eu trabalho com essa madeira que é a caatingueira e trabalho com a braúna, todas as madeiras que eu consigo achar morta, eu faço. E aí por que eu faço com a madeira morta? Porque eu já não entro com a questão de desmatamento, eu já entro com a questão de uma madeira que às vezes ela é ocada, tem um galho que está torto, que tem uma particularidade naquela questão ali, que dá para mim fazer uma peça, uma luminária, uma mesa, baseado naquilo ali, que às vezes ela verde, ela não tem essa beleza, entendeu? Aí a gente tem essa lumináriazinha também que mostra... Inclusive, gente, ó, aqui ela tá das duas formas, a luminária, ó. Na mesa aqui, ela apagada aqui, ela mostrando a gente. E pode botar na câmera deles, Kevin. E ali, ó, atrás da Leila, tá ela lá em funcionamento. Faz parte do nosso cenário aqui. Foi até interessante. Eu fui lá, gente, buscar a plaquinha dos convidados, né? Quando eu vi, eu disse, rapaz, isso é massa demais, cara. Aí eu vou levar uma dessa pro estúdio. E foi da primeira coleção, fiz 5 só. Na mesma hora, é que nem. Olha só como é interessante as coisas, né? Tu fala, né, que quando vai. Pegar a matéria-prima, né? Parece que a madeira, ela já fala o que ela quer ser, o que ela vai ser, né? Pra mim ela diz, não sei se é porque eu sou meio... Não, eu acho que... meio fora da curva. Não, nós somos doidos, pô. Mas, pra mim ela diz. Quando eu falo doido, é doido no sentido bom. Ó. Aí quando eu vi a luminária, eu disse, rapaz, isso vai casar direto com o estúdio, sabe por quê? Eu quero que ela fique atrás do convidado, porque ela traz a noção de ideia. Todo mundo tem muita ideia aqui, né? Aí, ó, é uma lâmpada acesa ali atrás, entendeu? Faz parte da decoração e aqui as pessoas expõem ideias, né? Tudo bom. Exatamente. Sacada, uau, gostei. E muito bom que o artesanato tem essa questão, né, cara? De você observar a vida de outra forma, né? Exato. Tanto pra gente que produz, como pra você que consumiu aí o produto. Já teve outra ideia que eu não tive, entendeu? Então é uma questão muito, muito bacana. E você vê aqui, né? Como eu digo a você, que a madeira diz a gente o que quer ser, digamos assim. Porque você vê, são várias peças que eu tenho aqui. Essa aqui é o quê? Essa aqui é uma peça que eu já me baseei já no pessoal da Arábia. Eles gostam muito de incenso, o pessoal da Índia, eles são muito produtores de incenso. Entendi. E aí eles têm esse incensário de outra forma, né? Então, invertido, Com né? outras madeiras, outras Só formas. acende embaixo ali, né? Aí eu criei esse aqui. Poxa, Que bacana, isso aqui velho. na realidade, ela é um galho. Ela é um galho que segue assim. Só que se eu tirasse ele, os roletes que a gente chama as bolachas assim, que nem essa, ele ia ficar pequeno. Então para mim fazer a madeira ter outra forma, outra vertente e até também render mais, aí a gente corta, eu corto aqui Na vamos diagonal, supor, né? uns 30 graus, 45 graus por aí. E aí eu tenho uma peça totalmente diferente. Ó, deixa eu mostrar ali pra câmera. Tá vendo? E aqui aí vem essa parte de cobre, que eu mesmo faço também, produzo. Graças a Deus, toda a minha produção é minha. Tudo que eu faço, a gente produz. E aí você liga aqui o incensário e ele vai queimando, queimando e toda a cinza cai aqui. Entendeu? E é tudo a mesma madeira. E cada uma pedra assim de madeira diz o que quer ser. Cada um se transforma numa coisa. Essa outra peça. Essa aqui é para velas aromáticas. Porta-vela, né? Lembra que eu falei na fiquei conversa curioso, que ó. sempre tem Interessante. aquela questão de eu fazer uma peça que ela é bonita, mas também que funciona? Você vê o Show. acabamento embaixo, emborrachadozinho, tudo direitinho. Tudo isso é pensado, estudado, Bacana, entendeu? Pra fazer da melhor forma. É uma peça simples, mas que tem que ter capricho, irmão. Muito bom. Tem que ter zelo nas coisas que você faz, né? Que a galera tá perdendo muito isso, quer fazer as coisas de todo jeito. Hoje é tudo muito rápido, hoje o povo é todo muito agoniado. E não dá pra Tem aplicar mais alguma isso coisa? aqui. Tem esse jarrinho aqui que ficou ali meio escanteado. Esse aqui já, como eu tava falando, já é
o exemplo de você aplicar uma beleza na peça, né? Aqui ele tem um lacinho de juta, mas eu quis ele fazer ele rústico, onde a pessoa consegue ver o miolo da madeira. Deixa eu ver se dá pra ver ali. O miolo da madeira aqui, porque é branco. O nome dessa madeira é pereiro. Ela tem esse aspecto. E aí vem tipo como se fosse uma cascazinha por baixo, como se fosse o músculo da madeira. E vem a casca como se fosse a pele. E aí nesse torneamento brusco que a gente faz no torno, eu consigo deixar essas 3 partes aparecendo. Rapaz, desculpa interromper, Erlen, mas ela conhece muito das árvores nativas nossas do Nordeste, né? E, cara, tu citando os nomes e tudo mais, aí são nomes que são comuns pra mim, porque tem muita poesia que fala, entendeu? Sim, muita. Diga aí, cara, Muita. que interessante, né, cara? É porque quem fez a poesia tava vivendo esse Exatamente, que é tudo entende? os caras da raiz, pô, da Porque zona rural, entendeu? Quando se fala hoje de poesia, o que o cara pensa? Ele pegou um caderno, licença aqui, tá lendo, sentou e começou a escrever. Que nem tá escrevendo um livro. Poesia não é assim, não, irmão. Ó, eu falo do Pereira aí vem na hora na minha cabeça isso aqui, rapaz, ó. Aqui, tem um poeta que diz, amor é como pereiro, na flor quanto mais tem cheiro, no fruto mais amargura. É desse jeito mesmo, o pereiro? Olha, eu não sabia, tá vendo? Quanto mais a flor do pereiro é cheirosa, tem cheiro, o fruto é mais amargo. Olha que interessante. E aí o cara comparou com o amor, porque o amor pra ele não era bom, entendeu? Esse poeta. E quando ele fez esse verso, com certeza ele tava olhando pra um pé de pereiro. Ele certeza. não tava em casa com um caderno, tu entende? Exatamente. Então o bonito da nossa poesia, que é um registro histórico falado ou escrito do cotidiano comum do nordestino, irmão. Você fala do que vive, né? Você não vai inventar. O cara viu uma braúna, faz uma poesia de uma braúna, viu uma novilha, faz uma poesia de uma novilha. É ali, é no meio do mato, é a realidade, entendeu? Eu acho que ainda é um registro histórico mais real que existe, a poesia. Tem um bocado, cara. O meu verso tem o cheiro da casca do marmeleiro. Aí ele sei que ele quer tirada pelo lenheiro e na feira é trocada por dinheiro. Ele dizia um dos versos. Isso aí é do compilado lá ele tem duas características muito interessantes que o marmeleiro tem. Primeiro, o bioma Caatinga só existe no Brasil. Então só existe aqui no Brasil. Exatamente. Certo? Ele leva o nome Caatinga por conta que os tupis guaranis deram o nome de Mata Branca, a parte do Nordeste. E a Mata Branca por quê? O marmeleiro não fica cinza? Exatamente. Eu aprendi isso no colégio, acho que primeiro ano. E só basta umas gotinhas d'água pra ficar tudo verde, né? Exatamente. Aí, tá vendo? Já combina até com um verso meu, isso é meu. Que eu já disse aqui umas 300 vezes, mas eu não posso deixar de dizer agora, gente, porque casou demais com o que Erlen falou aqui, né? Que é falando da Caatinga. A Caatinga é fascinante, maior parte no Nordeste. A Caatinga o verde veste e acontece num instante. Com alegria não se espante, nordestina muqueceu e o milho floresceu. O chão molhou, ele riu, a seca se despediu quando a chuva apareceu. Caramba. Quem disse foi o mesmo, isso aí. Parabéns. E todo podcast tem poesia, rapaz. Não tem como fugir da poesia, não. E isso aqui é poesia. Vocês são os poetas. A poesia de vocês é isso aqui, gente. É expressar nossa sensibilidade nas coisas que a gente faz. E o termo aqui, que até quem usou aqui foi o grande Antônio Marinho, mandar um abraço pra ele. Que tem gente que faz poesia e tem gente que é poesia. Vocês são poesia, gente. Podem ter certeza disso, viu? Obrigado. Vocês são poesia. Poesias nordestinas. Eu fico feliz de estar aqui, feliz desse encontro, de ter lhe conhecido, né? Poxa, cara, eu também digo mesmo. Pra gente é um grande privilégio. Eu acho que vai ser uma amizade pro resto da vida. Deus faz e junta. Deus faz e junta, viu? Deus faz e junta. Saiba que você faz parte dessa história aqui, cara, do podcast nordestino, viu? Eu fico muito feliz. É uma honra grande pra mim. Você sabe que eu tenho um zelo maior do mundo de fazer essas peças. Pode ser uma coisa simples, mas não é simples, porque é feita com amor, é feita com o melhor que eu tenho, você sabe disso. Você já foi lá ver como a coisa acontece lá. E foi uma amizade muito positiva, essa da gente. Irmão, é nóis. Eu tô muito feliz de estar aqui. Valeu, obrigado. Né? E outra curiosidade, né? Que isso já até a última curiosidade, ainda bem que eu não me esqueci, ó. Das peças de vocês dois. Tem essa sim, essa peça. Essa já ia ficar esquecida ali, você não olha. Ó, que massa, cara. Árvore de Natal, velho. Só que essa peça aí tem uma particularidade, cara. Essa aí é sua. Rapaz, não, agora sim, não é porque você disse isso não, sabe? Mas eu ia esperar acabar aqui pra eu adquirir uma dessas justamente porque combina com... Mas eu vou dizer a você, sabe o que é?
Rapaz. Quando a gente tem sensibilidade, a gente sabe pra onde as coisas vai. É. Eu fiz Que ela. massa, bicho. Eu fiz ela 2 dias atrás. Tu fez só pro podcast? Fiz. Não. Não, tu tem mais, né, Eu cara? fiz ela, Cê é separei. Essa aqui é de Arthur, vou levar doido. pra Poxa, ele. Que massa, Foi. velho. Obrigado. Antes, Eu não disse- foi. não Antes foi? do podcast, Cê foi. é doido. Aí velho. já Vira ela trouxe- pra lá, que ela é o já contrário. trouxe Ela um vai ter que enfeitezinho ficar aqui na ó, mesa, viu? Pra Ela você é assim, ó. colocar lá de macramê. Pronto. Obrigado, Pra obrigado, você Ale. adornar a sua árvore. Rapaz, que honra, gente. Que honra, viu? Aí, já bota ela Mas aí. ela que vai ser da decoração de Natal do podcast nordestino. Ai, Vocês viram que não tem decoração nenhuma de Natal aqui, ó. Vai ser ela aqui. Olha aí, Agora já o tem Natal. aí. Natal Ela começou vai aqui no ficar na podcast mesa aqui, ó. nordestino. Eu vou até. É bom bota que. tira aqui, ó. É bom até que eu brinco com os. Eita, meu Deus do céu. Eu até brinco com os convidados, que aí eu digo. Tá vendo aí, ó? Tem nós temos no Bota Natal da gente aqui e tal. Pronto, Erlen bota- Marcenaria Criativa. Pronto, Aí. aí. E da Lila E aqui com o ateliê macramê. artesania. Com Papai Noel e Papai tudo Noel aí, e ó. tudo. Deixa eu Sensacional. esconder aqui a caixinha aqui atrás. Pronto. Essa aí é sua. Chegou o Massa Natal no demais. podcast nordestino. Deu Exatamente. certo, foi Muito bom, foi. muito bom. E tem uns presentes pra vocês também, né? Aí, Ah, eu tenho que presentear alguma coisa. que Eu acabo ganhando chique, presente. adoro. Aí, rapaz. Gente, esse aqui é o queijo de cabra da Fazenda Coruja. Esse é o queijo tipo Lua Nova, viu? De presente aí pra vocês. Esse é o melhor. Ah, eu tô vendo a embalagem Esse tão é- linda. Eu fiz, ai, que lindo. Achei Também que era da economia decorativo, criativa, mas é de inclusive. verdade. Pedro tava na exposição que tu lindo. tava. Conhecendo. Foi, ele Oi. mandou pra mim um Ele é vídeo. gigante, Pronto. rapaz. Oi, que lindo. E aí, Uau. empreendedor. Esse é o melhor queijo de cabra do Brasil, viu? É um Adoro. grande Queijo empreendedor, premiadíssimo. Não, Aí, e a embalagem exato. lindíssima. E, assim, Parabéns, tô encantada. esse é o queijo Lua Nova que vocês estarão levando. Essa aqui é a embalagem do queijo Coroa de Frade. Olha como é. Coroa de Frade, ó. Nossa, que Tá vendo? lindo. Zelo, né, irmão? E Uma ainda das tem coisas mais de dois fazer. tipos de queijo, que é o queijo tipo Boursin e outro queijo que é o creme chèvre, que também tudo é bem caprichoso, sabe? É tudo bem bonito, tudo bem feito. Eles estão lançando agora um doce de leite. Riqueza. Disseram que Perfeito. levaram o doce de leite para aquela exposição Brasil Cachaça, disse que vendeu tudo lá. É, o doce de vende leite. muito bem. Tá Que, vende que tá sendo muito bem bem. aceito também, Não, o sabe? produto é de primeira. Perfeito. E tem um capricho tem muito capricho, bom, né? Como eu tô É. dizendo a você, né? Encantada Eu com a até perguntei a embalagem. ele. Aí me diga o que eu tô Uhum. dizendo. Aí, abrindo parênteses do que a gente Uhum. tava conversando. Você entende o que eu vou dizer. Uhum. E ele vai entender porque a gente se conhece. Você vendo um queijo desse, você vai levar pela embalagem ou pelo queijo? Você primeiro. Primeiro é Primeiro é Não, embalagem. você vai. E também Porque outra o coisa. cara sabe que se Pronto. faz uma embalagem dessa, Exato. tem uma coisa Isso- boa dentro, É isso que eu ia irmão. dizer. É. Eu recebi ele aqui, né? E eu até disse, Entende? eu disse, Pedro, quando a pessoa vê, a pessoa diz, não, meu amigo, o cara não vai ter um capricho desse pra botar Não qualquer vai, coisa aí dentro, Não vai, não. não. Entendeu? Pois é. Então Exatamente. tudo tem que ser feito com capricho. Aham. Desde uma peça de artesanato, que é o que a gente tá falando, a um queijo desse. Tudo que E eu a gente até faz na perguntei vida a tem que ele, ter né? capricho. Pra você ver a importância do artesanato. Eu perguntei a ele, eu pedi se chegar um momento, porque eles já estão com uma demanda grande, sabe? De produção, já tá vendendo em São Paulo, tá vendendo em Fortaleza, Recife. Coisa boa. E aí eu disse, se chegar uma demanda industrial, ele Vai disse, não, exportar, aí né? ele disse, não, aí eu paro. A demanda de produzir industrialmente, sabe? Ele disse, não, se chegar nesse ponto eu paro, porque senão a gente não vai ter a qualidade mais. Perde a essência. Porque É, cada perde. um, ele é feito de uma forma especial, cada um, né? Eles têm um selo arte, né? Que eles conseguem botar nos Sim. outros estados, né? Uhum. Ele até contou a história, foi uma luta maior do mundo. Ele pra pode conquistar. rodar livre no Brasil. Exatamente. Foi uma luta grande para conquistar Esse isso aqui. eu entendo um pouquinho como é. Aí é um dos presentes aí para vocês, tá certo? Ah, Outro Muito presente obrigado. para vocês, produzido pela empresa de vocês. As plaquinhas do podcast nordestino. Agora eu vou ter um em casa. A diferença. Tem não, vice. E é. Tem Mas não, você, tem não. agora a diferença é que vai com a minha letra feia, mas é com carinho. Não, eu quero que você eu quero bote aqui, com assinado. certeza. Não, e eu digo direto aqui, ó. Foi tudo ideia de Erle, sabe? Erle disse, ó, Arthur, eu vou Que botar com um monte de linda. espaço branco pra você escrever o que o seu coração mandar no dia do podcast. Quando eu digo isso aos convidados, pô, eles ficam muito felizes, pô. E dizem, ei, que massa, velho, esse cara é fera contigo. Mas é bom porque tem que levar alguma coisa desse momento. Exato. Aí eu digo né? direto, ó, gente, só vai ter uma coisa que vai estragar a peça. Minha letra é feia, mas é com carinho. Que nada, rapaz. Eu digo aos convidados, sabe? Aqui, Meu esse Deus, presente, que lindo. que é um presente de vocês também do podcast nordestino. E aqui, mais dois presentes aqui, gente, que é 2 livros de poesia do poeta Joanildo Pessoa, que foi nosso Ô, convidado aqui rapaz. também. Que coisa linda. Poeta do tamanho do mundo, viu? Aí tem poesias lindas de Perfeito. Que motivação, bom, cara. poesia sobre família, tem poesia sobre sertão também,
tem de humor, tem de todos os tipos aí, sabe? E o propósito desse livro também que o Joanildo escreveu é sensacional também, né? A comercialização desse livro, gente, ela é destinada para 2 causas nobres. O Joanildo escreveu esse livro na época que a esposa dele estava fazendo um tratamento contra o câncer e graças a Deus deu tudo certo, ela tá bem. E 60% da venda do livro vai para a instituição lá do Rio Grande do Norte, referência de combate ao câncer, e 40% vai para uma instituição criada por um amigo dele que é pastor lá, que é uma instituição de recuperação de dependentes químicos, né? Muito 40% da venda do livro. Aí se você quiser comprar o livro, só procurar aí no Instagram Joanildo Pessoa, Joanildo _ Pessoa, e entre em contato com ele aí que ele vai mandar o livro para você. E eu também já deixo também até a ideia para vocês aí também. Esses livros aqui, né, foram patrocinados pelo Espetinho do Mau Mau, que é nosso parceiro também, né? E comprou os livros, né? Mandou as doações e disse, não, mas entregar Arthur para ele presentear os convidados, né? Aí nobre, é um presente sensacional para eu estar presenteando as pessoas. E a edição tá né? linda, viu? Parabéns. É bonito demais. A edição tá linda. E aí eu já digo a vocês, gente, comprem o de vocês comprem um pra vocês apreciar e aí comprem outro bocado pra mandar pra cá pro podcast nordestino pra eu Só presentear. pode comprar falando diretamente com ele? Falando diretamente com ele. Tá nas plataformas Não, também? só falando diretamente com ele. Mas ele atende rapidinho lá, manda o telefone. Tem a logística toda. Exatamente. Mas Amei. É muito lindo. Lindo, muito uma bem edição feito. lindíssima, perfeita. Muito caprichado. Só pra dar um aperitivo pra vocês aqui, eu vou abrir aleatoriamente. Abre isso aqui, deixa isso aqui aparecendo ali na... Olha, aleatoriamente aqui, e foi até, olha, eu recebi Ivanildo Villanova aqui, né? Falando em poesia, Ivanildo É pelo o amor de rei, Deus, viu? né? É o Aí, rei. é porque tem umas grandes aqui, pega uma só de um estrofe só. E aí, Ivanildo pegou, quando eu presentei ele com o livro, ele abriu assim aleatoriamente, ele fez: se fosse ruim, eu não ia ler todinho não, mas eu já vi que é bom, eu vou ler todinho. Ivanildo disse. Olha essa aqui, ó, feliz com o que tenho. Ó, que bacana. Parece que cabe com o nosso momento, hein? Total. Joanildo Pessoa, feliz com o que tenho. Ao Senhor eu preciso agradecer por viver dessa forma assim sem luxo, mas por ter um cantinho pra viver e legume para os meninos encher o bucho. Alegria maior eu desconheço, o que tenho é bem mais do que mereço e só quero o que cabe em minha cesta. Basta paz, o sossego e a saúde, se eu tiver mais que isso, vai que eu mude. Tendo muito, se torna um homem besta. Aí. Joanildo um momento Pessoa. mesmo. Lembra que a gente tava falando Foi. da escala, Um que tem que saber se eu Exatamente, Joanildo Pessoa. Justamente. Minha gente, Parabéns. muito obrigado, viu? Muito obrigado Nossa, mesmo eu de que coração agradeço. pela presença de vocês, viu? Muito Eu que obrigado agradeço. pela amizade de vocês também. Fiquem sabendo que, como eu disse, Erle faz parte dessa história, mas você faz parte dessa história também, Dalila. Porque vocês são uma empresa, vocês são a empresa da vida e a empresa do negócio de vocês, verdade. entendeu? E nada sai sem um e nada sem um sai sem o outro. Entendeu? Verdade. Eu disse aqui eu dei uma poetizada aqui agora, né? Mas pra dizer pra vocês isso, né? Que eu agradeço muito a vocês pela presença de vocês aqui, viu? E agradeço mais ainda por fazerem parte dessa história aqui do Podcast Nordestino. Podem ter certeza que fazem parte dessa história e fazem mais ainda agora, né? Com esse registro aqui que a gente tá aí pra posteridade, se Deus quiser. Muito Aí, Obrigado, Demorou obrigado. sair, mas saiu. esse Com registro. certeza. E saiu bom demais, saiu. Aí. Tô feliz demais. Foi sensacional. Muito obrigado pela presença. Obrigado, viu? obrigado, Gratidão, Arthur, pelo cara, convite. viu? Gratidão. Obrigado. Estamos Você à vai- disposição, precisa só chamar. Você vai fazer parte da nossa vida aí por muitos e muitos tempos aí, viu? Se Deus quiser. Grande abraço. E Deus abençoe vocês, viu? Feliz Natal, feliz Ano Novo, um ótimo fim de ano, um ótimo começo de 2026 aí. E já estendo também essas felicitações aqui para todos que estão nos acompanhando, que vão nos acompanhar em outros horários, seja de manhã, tarde, de noite ou de madrugada. Que Deus abençoe cada um de vocês, muito obrigado. Quem estiver conhecendo o Podcast Nordestino hoje, se inscreve no canal, tá bom? E quem porventura conheceu Dalila e Erle hoje, sigam as redes sociais deles para vocês ficarem por dentro dos trabalhos, ficarem por dentro das feiras que eles estão presentes, entendeu? Às vezes é uma feira na sua cidade, às vezes é uma feira perto da sua cidade e você pode ir até eles para adquirir os produtos e para também apreciar o trabalho deles, tá bom? Outra questão também bacana, se alguém entrar em contato pela rede social, vocês também enviam. Sim, com certeza. Então, show de enviamos. bola. Como é que é as redes sociais? Pronto, o meu é Ateliê Artesania no Instagram. Ateliê Artesania, tudo junto. Tudo junto, Show. isso.
O meu é Erle Ventura 10, numeral Muito bom. 10. Show de bola. Tem dois, no caso o oficial é Erle Ventura 10. O pessoal é Erle VS, que é já da tá questão certo. do outro trabalho, né? Show de bola. Mas o da marcenaria é Erle Ventura 10. Muito e bom. aí a gente entrega, leva pra qualquer lugar que precisar, a gente Muito bom, show de dá bola. um jeito de Fazer entregar. chegar, né? E fazer chegar. outra forma também de vocês encontrar mais fácil vai estar marcado aí também nas redes sociais do Podcast Nordestino, tá bom? Isso, Nosso perfeito. Instagram vai estar marcado aí para vocês apreciarem, entrarem em contato com eles e acompanharem o trabalho também, que é sensacional. Obrigado, minha gente, viu? Deus Nada. abençoe, tamo Nada. junto. Aí. Muito obrigado. Valeu. Muito obrigado a cada um de vocês. Até o próximo Podcast Nordestino, se Deus quiser. Show. Show? É, desse jeito mesmo, o Kevin fala. Show? Quando termina. Ei, gente, obrigado, viu? Foi massa demais. Deus te abençoe. Obrigado mesmo, viu? Foi massa isso. Deixa eu botar... Pega o áudio, ele que ele fazia um desviado assim no microfone e fiz Jesus, Isaac tá lá. Pegou bacana. Pegou, rapaz, isso aqui é coisa boa. Só não ia pegar aquela...